Oi, gente, sejam bem-vindos. Estamos em mais um Pode Largar o Plantão. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Guedes. Ele é nutrólogo, médico e vai estar com a gente aqui hoje respondendo uma série de perguntas. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente sua trajetória, doutor. Então, Conta aí, faz um resumo aí breve de vamos como lá. você chegou Como até é que aqui. chegou aí a nutrologia? Como é que chegou a medicina? Quem é o Luiz Guedes, antes de ser o Dr. Luiz Guedes? Certo. Então, eu venho de uma família que é de empresário. Meu pai é funcionário público, mas minha mãe sempre teve essa pegada mais de loja, de comércio e tal. E eu trabalhei também no comércio. Eu acho que é daí que vem essa minha vontade, essa minha predisposição a ter negócio e a trabalhar com isso. Então, eu muito novo já trabalhei em loja de material de construção. Trabalhava com minha mãe Legal. e gostava muito. Só que eu De sempre... vender? Gostava de Isso. vender. De vender e de trabalhar com o público em si. E a partir daí, eu comecei nessa trajetória mais empreendedora e fui para a faculdade. Sempre quis também fazer medicina e fui fazer faculdade, fiz faculdade, me formei. E daí começou o problema, porque eu não me via dentro daquele lugar, trabalhando para uma outra pessoa. No hospital? Isso, em hospital e fazendo plantão, perdendo noite de sono e qualidade de vida. E aí fui fazer estética. Eu fiz estética, não fiz dermatologia. Como pós-graduação? Isso, como pós-graduação. E comecei a trabalhar com estética. Sendo que, na minha cabeça, que a gente não aprende isso dentro da faculdade, era só eu abrir um negócio que as pessoas iam chegar até Iam ele. bater lá na porta e falar, pelo amor de Deus, me Me atende. atende, me aplica um botox, Aham. faz um preenchimento e tal. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu abri, de um dia para a noite, não tinha paciente. Sim. Não tinha ninguém para atender. E aí eu comecei a procurar, achar soluções para que eu pudesse vender Uhum. o meu serviço, o meu trabalho. Sim. E eu já me meti em muita furada, né? Já fiz anúncio em site de compra coletiva. E era a maneira que eu achava que eu Pra procurava tentar vender de alguma Pra forma. né? captar esses Para as pessoas clientes. conhecerem o Exatamente. seu trabalho, né? Isso aí. E aí eu me vi no meio dessa situação e isso me frustrou muito. E aí eu, conversando com a minha esposa, eu falei, olha, não quero mais ser médico. Eu queria desistir da carreira de medicina, porque eu falei, isso aqui não é para mim. Eu não vou ficar a minha vida inteira dando plantão dentro de hospital e não ter o meu negócio, que é uma coisa que eu sempre quis. E você chegou a trabalhar como plantonista? Trabalhei muito. Hospital público? Como é? Muito, É. hospital público. Já trabalhei praticamente quase todos os hospitais da Baixada Fluminense. E aqui no Rio já trabalhei também em hospital público. E minha pegada sempre foi mais o público. Eu fui muito pouco pro privado. Talvez seja por isso que tenha me assustado um pouco de cara. Uhum. E a partir daí eu comecei a procurar na internet alguma coisa que eu pudesse fazer sem ser na área da medicina. Ah, entendi. E aí eu conheci primeiro o marketing digital e apareceu, como aparecem esses anúncios aí, uma aula de modulação hormonal. E nessa época eu gostava muito dessa parte de fitness, de academia, me alimentava bem, fazia Qualidade de exercício. vida, né? Exato. E eu falei assim, por que não? Não me custa nada eu assistir uma aula dessa. E aí eu peguei e fui assistir a aula. Aí saí de lá, decidido, Com outra cabeça. matriculado na pós-graduação, na Que primeira legal. pós-graduação. E aí foi o que eu segui, essa linha mais da parte de nutrologia. Mas era uma pós-nutrologia ou era uma medicina integrativa? Porque agora eu conheço uma colega que fez uma medicina integrativa, que eu não sabia que existia. Foi a primeira pessoa que eu vi, que é uma médica que eu conheço, que fez essa especialização, que ela ela vai cuidar de você como um todo. Ela fala coisas, assim, que eu não sabia, sabe? Então, tipo assim, que às vezes até o tipo de panela que você usa para fazer a sua comida pode estar ali, Influenciando em pode estar algum- influenciando em algum mal-estar que você Negativamente. sente. Porque Então. vai soltar uma substância, essa substância está gerando para você, sei lá, gases. Algo assim, bem... O quê? Até o tipo da panela. Então, assim, realmente a medicina de ponta a ponta, olhar o ser humano como um todo. Foi esse tipo de... Ou foi a nutrologia mesmo? A primeira coisa que eu fiz foi exatamente essa linha da nutriendocrinologia. Isso, na verdade, ele não tem reconhecimento pelo CRM, essa especialização, mas é justamente esse processo. A gente
olha o indivíduo como um todo e começa a buscar determinadas ações que ele faz no dia a dia que possa impactar na saúde dele. A panela, por exemplo. Uhum. Então, hoje em dia, o que a gente mais tem é intoxicação por alumínio, que vem da panela, que vem do desodorante, que vem de enlatado qualquer que Coisas você utilize. bobas, né? Que a Exato. gente nem enxerga no dia a dia. Sim, exatamente. E hoje, o maior índice de doença de Alzheimer é devido à intoxicação pelo alumínio, a nível cerebral, que vai deteriorando as conexões ali neuronais e tudo, e cada vez mais você tem pessoas com Alzheimer mais cedo. Sim. Então, Verdade. isso, de qualquer Loucura forma, isso. é uma medicina preventiva. Uhum. A gente trata a doença, eu nunca deixei de tratar a doença, mas apesar de eu trabalhar também com a parte estética, a gente trata a doença, mas também entra na parte de prevenção. E foi isso que eu realmente fiquei encantado quando eu vi, porque eu nunca tinha visto isso. Sim. Era uma coisa que dentro da faculdade Também você não não vê. fala disso na Você não faculdade. vê isso. Não, a faculdade não ensina. Tanto, acho que nenhuma faculdade na área da saúde ensina a gente a como que a gente vai seguir, se não um caminho tradicional, que é ser plantonista ou ter o consultório. Uhum. Da Né? área E de ser saúde, de clínico. modo geral, né? Isso. E como que a gente vai... E outras áreas como essa, porque isso é uma coisa fantástica. Que é você Eu acho. prevenir. É. Eu acho também. Também que é você acho. tá evitando, talvez, que o paciente tenha que ser internado no hospital. Sim. Que você está previamente tratando dele, para que ele não tenha que ficar tendo internações repetidas às vezes, Isso aí. né? Não, Isso você é- não está tratando a doença, você está sendo Tratando a saúde. preventivo. Isso, A saúde, como um E todo. É. sabe por que isso não é difundido? Porque não é interessante. Porque não é Não rentável. é rentável. Então, se você... falar, se doutor. você pode... Aqui a gente não tem Então, se você- fronteiras. Então, tranquilo. Se você trata a saúde, você elimina a doença. Uhum. Se E você aqui- tem hábitos que vão construir uma melhor saúde, você passa a não precisar de usar medicamento. Vai consumir muito menos fármacos Exato. das Indústria. indústrias E isso, né, por macro isso que não é divulgado. Por isso que, milionárias. na época que eu comecei, a gente era calado o tempo inteiro. Sim. As nossas contas que a gente usava, por exemplo, Instagram hoje. A gente usava isso para poder divulgar e as nossas contas caíam. Sofria preconceito do próprio Instagram. De tudo, já De era tudo. denunciado. Todo mundo. Isso. Acho que dos Entendi. próprios médicos Também, também. Porque para muitos médicos, pensa, a gente não pode falar, mas tem muitos A gente não clínicos pode falar, que... mas vamos falar. Tem muitos clínicos que vivem disso, de passar visita em pacientes e que às vezes tende à internação do paciente, ou então o paciente fica muito mais tempo para fazer alguns exames que poderiam ter sido feitos previamente. Você não Sim. necessariamente, ele não precisava ter chegado àquele ponto de Exatamente. estar ali internado. Então, para quem é mais quadrado, ainda está numa medicina mais quadrada, ou não está querendo olhar dessa maneira preventiva para o bem-estar geral, né? Sim. Realmente incomoda. Incomoda e Né? bastante. E assim, é o que eu sempre falo. Quando a gente começa a mexer em grana, isso impacta Em o tudo. mundo inteiro. É. Então, se você prega uma saúde de qualidade para não desenvolver doença, alguém vai ser afetado e é a indústria. E isso, essa pegada mais integrativa, mais preventiva, tem crescido muito. E isso está incomodando a indústria a ponto deles utilizarem vitaminas e minerais dentro da indústria, para poder pegar essa fatia também. Sim. Para você ver o quanto isso está sendo rentável, que até a indústria, que só visa lucro, está passando para esse lado de vitaminas, minerais, Sim. para você poder... Consumir. sim, para você consumir, e eles estão visitando. Agora, a gente, que foi criticado, para poder ver se pode passar uma vitamina D, Sim. tem essa vitamina C, Sim. tem esse zinco, tem esse selênio, e aí você começa a entender agora para onde que a gente está indo, né? E uma outra coisa que eu costumo falar muito é o quê? Antes você era proibido de falar de qualquer tipo de vitamina e dentro de um congresso. Justamente por quê? Porque Quem o tá congresso- patrocinando, quem tá patrocinando o congresso? quem está patrocinando o congresso é a indústria. É. Então Sim. você não pode falar. Sim. E a gente era Que era um concorrente. tolhido o tempo inteiro. Sabe o que é interessante? Que na enfermagem, especificamente na minha área de tratamento de feridas, é um movimento também natural que foi feito pelas indústrias de investir com prevenção de lesão. Uhum. Porque Isso é para muito tratar, importante. É mais caro. eles têm diversos curativos que são caríssimos. Então acaba sendo muito caro para a pessoa, né? A gente olhando para a pessoa, né, de uma Exato. forma integrativa,
é muito mais caro. Então, eles estão fazendo esse movimento natural de começar a investir pesado em prevenção. Porque aí você vai dar qualidade de vida, a indústria consegue se recolocar no mercado, porque você que tem uma veia de trabalhar com venda desde, né, de novo, De você empreendedor. sabe, de empreendedor, você sabe que você precisa se adequar ao mercado. Né? Não é, você tem uma linha hoje, não quer dizer que você não possa mudar. Eu acho isso muito interessante, porque é um movimento pró-saúde. Exato. Né? Um movimento da indústria de entrar junto com a gente que está fazendo um trabalho, né? Eu vou dizer sério, mas eu não estou desmerecendo ninguém, mas é um trabalho sério em prol da pessoa como um todo, de qualidade de vida, de fornecer o diferencial, né? Mas isso aí, hoje, hoje não, há uns anos atrás, isso mudou completamente minha vida. Porque eu saí de um profissional extremamente frustrado com a minha profissão, querendo empreender e não tendo como fazer isso. Vi uma porta que até então nunca tinha sido falado, nunca tinha sido apresentado, e entrei de cabeça. Falei, seja o que Deus quiser, porque ou eu vou para esse lado, ou eu vou deixar de ser médico e vou fazer qualquer outra coisa. E foi a partir daí que na minha vida e da minha família também tudo mudou. Porque eu comecei não só a tratar a mim e a minha família, como descobrir que nessa época, que eu tinha falado antes com vocês, que eu era saudável, eu não era saudável. E eu vi que eu tinha um monte de coisa que estava fazendo errado, né? E estava me prejudicando. E é uma mudança, assim, Você trocou absurda. suas panelas também, Hoje a gente tem panela que é diferente. Não, isso é chocante pra mim. Já passa pra gente também, porque uma outra coisa que é ruim é vasilha de plástico. Isso eu já sabia. Aí em casa quando tudo coloca de vidro. no micro-ondas, não é? Isso. Lá em casa eu também evito. A gente tem uma outra que surge do espoleto de vez em quando, assim. Mas eu também evito tudo, porque você vê que mancha o pote, é como se ficasse aquele resto. Exato. E acho que é quando esquenta, né, no micro-ondas, ele solta alguma BPA, substância, que é o bisphenol A, que é justamente uma substância que ele funciona como um estrogênio. Então hoje o que você mais percebe é o quê? Meninas entrando na puberdade cada vez mais cedo e meninos não só entrando na puberdade mais cedo, como aparecendo características sexuais femininas. Presença de mama, menos pelo, voz mais fina. Então você consegue ver que esse advento aí do BPA, do que é uma substância tóxica, isso é na mamadeira. Quem não esquenta a mamadeira, o leite, dentro do micro-ondas? Ai, meu Deus. E aí passa tudo pro leite e a criança bebe. E por aí vai. Depois do advento do ADES, do suquinho de soja, é outra coisa que é transgênico. A soja do Brasil hoje é transgênica. Não existe soja sem ser transgênica. Sim. E aí a gente consome não só a substância que causa iatrogenia e tudo, e junto do plástico. A gente está, na verdade, se envenenando o tempo todo, né? Porque é isso que estão oferecendo pra gente. E quanto mais prática a vida, mais veneno a gente consome. É uma mudança a longo prazo. Sim. E é uma mudança de estilo de vida. Não é algo pontual, né? Tipo, eu vou aqui fazer esse tratamento. Não, é mudar mesmo o estilo de vida. E eu também um colega endocrinologista, o Carlos, né? A gente estava conversando com ele, aí eu falei, mas eu não preciso tomar isso, eu não preciso tomar aquilo, você não acha melhor fazer um polivitamina? Ele falou, cara, corta tudo, você não precisa de nada disso. Tá tudo bem. Você só tem que fazer, sei lá, seguir bem uma dieta saudável e fazer exercício. Pronto, você não precisa de resto, o seu corpo vai dar conta sozinho. Mas, poxa, minha mãe vai no médico X e gasta tanto. Ele falou, mas não precisa. Você pode tomar, mas não necessariamente é isso que vai fazer. Depende do objetivo, né? Sim, depende do objetivo. Não, porque às vezes você acha que tá tomando um monte de vitamina e você, nossa, tô tomando todas as vitaminas do mundo. Ok, às vezes você não precisava, você não estava com déficit de vitamina. Você está tomando a mais, mas não estava com déficit. Então não era necessário. Você está tomando, você está achando que está se sentindo melhor, está fazendo melhor. Mas na verdade está sendo mais do mesmo, entende? E esse é um grande problema, porque não só a hipovitaminose, né, dá problema, como a hipervitaminose também tem as consequências. Então a gente sempre, além da gente trabalhar na contracorrente, vamos botar assim, a gente tem a nossa avaliação de um exame é totalmente diferente de um médico convencional, vamos botar assim. Então, um médico convencional, ele olha ali o valor de referência
E se estiver dentro do valor de referência, Tá normal. você está bem. Uhum. Só que aí, o que eu atendo no consultório? São pessoas comuns, com os exames normais e cheios de sintoma. É uma enxaqueca, é um estufamento abdominal, é uma constipação. Gente, vamos marcar uma consulta hoje. Vamos lá. Eu tô precisando. Então, a pessoa ela está normal, dentro do valor de Dentro dos referência, parâmetros. mas não se sente bem. Sim. É um cansaço crônico. Uhum. São coisas que vão acontecendo que no dia a dia você chega e fala assim, foi... Tá normal, tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que os valores de referência, eles são catalogados, eles são criados ali como referência de pessoas que estão doentes. Eles não pegam os valores de referência de pessoas que são sadias, que são saudáveis. Então, dentro de uma população doente, que apresentou uma vitamina B12 de 10 a 500, se você tiver com 10, você está normal. Se você tiver com 500, que é bem longe, você também está normal. Então, o valor de referência é um valor de doença. Realmente, é um valor de referência muito distante um do outro, sim. né? Tipo... E quando tá ruim, tá muito ruim. Não tem aquele aí meio tá termo. bem Não tem meio termo. Né? Não tem mal. tipo assim, pode melhorar um pouquinho. Não, tá bom ou tá muito ruim. Sim. E aí entra nessa questão. Como começou a aparecer muita coisa de tomar suplemento, vou tomar uma vitamina, vou tomar isso, vou tomar aquilo, as pessoas querem muito tomar coisas. E esquecem que não é só uma vitamina. Não é uma simples vitamina. É um estilo de vida, né? Não, e é uma substância que pode te causar bem e também pode te causar mal. É a mesma coisa colateral. de um remédio. Não tem essa proporção de um remédio, do medicamento, de uma droga. Mas ela tem os benefícios e também os malefícios, se caso tiver em doses muito altas. Então, esse negócio... Ou se não for o caso da pessoa. Sim, não estiver precisando. Acontece, você não está precisando disso. A gente tem que mudar o estilo de vida, você tem que passar a dormir melhor, você tem que passar a se alimentar melhor, fazer um exercício físico, ter uma mentalidade mais positiva. Isso modifica muito a nossa saúde. Não é só a gente pegar e tomar alguma coisa. Porque a gente vem eu costumo falar assim, a gente vem de um ranço de médico, que faz o quê? Tá sentindo dor de cabeça? Toma isso aqui e vai passar a tua dor. Te dá um analgésico. Então, na medicina integrativa não é Aí o só dor de analgésico cabeça. te dá enjoo, aí você toma um remédio pra enjoo. um Quando bromopril. você vê, você É tá aquela história, né? completamente- Como é que é aquele negócio que a gente Tem um fala? vídeo dela. Toma um remédio pra dormir, E outro depois pra toma um acordar. remédio pra acordar. E o outro para melhorar o cansaço, porque você fica quebrado. Isso, vai você indo. toma um Zolpidem, dorme, no dia Isso. seguinte de manhã você vai tomar um pré-treino pra você aguentar o exato. dia, porque você tá exausto do Zolpidem. É assim mesmo. E Mas vira é no assim. ciclo. Na enfermagem, a gente brincava falando assim, vamos acordar o paciente pra dar o remédio de dormir dele. A gente brinca porque tem gente... Gente, isso é brincadeira, mas não é, tá? Porque é verídico. Porque às vezes o técnico de enfermagem, enfermeiros levam muito a risco. É a falta que a gente fala dessa visão. Visão né? crítica, né? Visão crítica, que é o médico botou na prescrição um Zolpidem pra, sei lá, 9 horas da noite. Você tá no quarto, o paciente está dormindo. Você não vai acordar ele pra fazer o Zolpidem, ele já está dormindo. Sim. Não precisa, entendeu? Mas a pessoa que não tem essa visão crítica, ela vai achar que ela precisa fazer. Eu vi um vídeo essa semana, se foi no TikTok, se foi no Instagram, que realmente o menino acordava, o pai, acorda, o cara dormindo, demorou pra acordar, o que foi que aconteceu? Não, você esqueceu de tomar um remédio pra dormir. Mas eu já tô dormindo. Costa, não? Foi o eu acho que Matheus Costa, foi. eu acho que foi o Matheus Costa. Eu já tô dormindo, o que você me acordou? Pra quê? Não, você tomou um remédio pra dormir. Isso ele fez uma mais ou menos brincadeira, isso. mas Sim. ele não faz ideia de que na Isso nossa acontece. rotina acontece. Acontece. Então, às vezes, assim, eu vou fazer o hipertensivo, mas ele tá hipertenso? Não, e não é só no hospital, né? não. A gente fala em casa. Não, as mas tá, pessoas em tá casa. prescrito aqui. Eu falei, gente, mas olha só, a gente tem que ter a gente estudou, a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico, Sim. né? Se ele não tá hipertenso, pra que vai fazer o antihipertensivo? Mas e a Aí a família que pressão liga? fica muito baixa, mas aí a gente tem que argumentar com a família. Porque Eu aí a sei, pressão mas tá quem é que muito tem- baixa. Mas quem é que aí tem que daqui a fazer pouco... isso? Né? Quem prescreve. Não, mas aí, né? então, o mas prescritor aí tem que fazer esse... entra o trabalho de equipe. Exatamente, entra o multiprofissional. Exato. Que por exemplo, eu já trabalhei num hospital que eu ficava sozinha na unidade de internação. O médico ia, prescrevia, o médico assistente, e a prescrição ficava comigo. Então, se eu tivesse um caso que eu tô vendo, o paciente não tá bem, ou tá muito bem, não precisa do remédio, eu tinha que entrar em contato com o médico e falar, olha, doutor, eu acho que não deve ser feito esse remédio aqui, o paciente está super bem, não vejo necessidade. Ou então, doutor, a dose aqui, eu estou achando que tem que aumentar, não está dando Sim. conta. Então, é essa multidisciplinaridade que a gente tem que
contar com o outro, Sim, né? Porque o dúvida. trabalho do médico vai até certo ponto. Uhum. Por que a enfermagem estuda? Pra gente poder interpretar. E ver que, às vezes, o médico tá botando uma dosagem que a gente tá olhando o paciente, tá vendo que não tá dando conta ou que tá sendo excessiva, não precisa mais. E tá fazendo E a gente mal tá sendo também. os olhos. A gente pode Uhum. falar, doutor, olha, o paciente tal tá muito bem. Acho que a gente pode... O que você acha da gente suspender? Ele pode acatar ou não. Nem todo médico vai levar de boa, a gente sabe disso, né? Eu sempre fui de boa. Parece. Sempre fui bem tranquilo. Mas a gente encontra hoje em dia médicos que... Hoje em dia é mais fácil a gente encontrar médicos como você, que tem essa visão mais ampliada, né? Que olha pro ser humano como um todo, que olha para a equipe multidisciplinar e que quer contar com a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. Sim, mas a gente tem os dois. Aquele médico que não quer, que ele é o rei, ele é o soberano. Tá mais tá quadrado, né? E já médicos que já estão querendo isso, querem braço. Pô, você que chama enfermeira e técnico para a equipe. Mas é o que eu tenho hoje. Hoje, depois da gente ver essa pegada mais multidisciplinar, hoje eu não consigo trabalhar sem, lógico, a minha secretária, sem a minha enfermeira e sem a minha nutricionista. Eu não consigo trabalhar. E seu trabalho é muito melhor, Sim, não é? e não, é lógico. Porque sem você dúvida. não precisa saber tudo e não tem como Sim. saber tudo. Exato. E é o que eu sempre falo, muitas das vezes as pessoas ligam lá, eu quero marcar uma consulta. Não, mas eu quero marcar a consulta com ele, com o médico. Não, mas olha só. Sabe Existe como é que né? funciona? Funciona assim, assim, assim. Tem um protocolo, né? Ele tem um limite, ele vai olhar isso, mas dali para frente você vai precisar de uma dieta, dali para frente você vai precisar passar também pela enfermeira para fazer pesagem, para fazer aferir pressão, para poder ver inúmeras coisas que ele não vai poder fazer. Então, isso, ao meu ver, deixa não só a consulta muito mais rica, como a gente tem que olhar para o paciente, não é para a gente. Então, quanto mais a gente oferecer para esse paciente, mais ele vai melhorar e, como é sobre empreendedorismo, mais dinheiro também a gente vai ganhar. Sim. Então, a gente agrega valor ao E olha ao outra tratamento. coisa, mais o paciente vai ter um dinheiro bem gasto. Sim. Porque é isso que ele quer. Né? Exato, Ele quer, porque tem gente que acha que eu vou pagar R$1.000 nessa consulta porque esse médico é muito bom. Porque dizem que ele é muito bom. Mas o valor não tá. O valor é se você chegou no resultado que você queria. Sim, é a isso diferença que do você dá valor valor. e preço. Exatamente, preço. isso não tem preço. Verdade. Não Entendeu? tem, O não. valor não tem preço. Então, Muito legal. realmente, é um empreendedorismo, mas a gente está querendo ser um empreendedorismo inteligente. É. Quando o Bruno dá alta num paciente, a gente comemora. Pô, o Sim. paciente teve alta, que legal. É menos um paciente que está gerando dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, é um sucesso. Mas Pô, é um a caso de satisfação sucesso, dele. satisfação. O Exatamente. trabalho deu certo. Dar alta, você conseguir alcançar o resultado de um paciente seu, pô, não tem valor, né? Tipo, e para ele, com certeza, não tem valor. Ele não vai lembrar, e paguei tanto. Poxa, fui em 2 consultas com a enfermeira. Não, não é isso. Ele vai falar, caraca, deu certo, que método legal. É o que a né? gente faz lá. A gente tem lá a jornada do paciente, que é a jornada do cliente, né? Que a gente, muito médico não chama o paciente de cliente, mas Sim, é cliente. é cliente. Ele não deixa de ser um cliente. Claro. Então, Que é outra nomenclatura que também está mudando agora. Isso. A gente parar de Mas chamar o ainda paciente tem- de paciente. mas tem muita resistência, Sim. bastante. Então a gente tem toda a jornada montada. E, por incrível que pareça, o nosso paciente da integrativa que visa saúde e qualidade, ele também tem alta. Não é, por mais que esteja doente. A gente tem um manejo de que você vai lá hoje, você volta com 2 meses, você volta com 4, você volta com 6. Depois de 6, é de 6 em 6 meses. Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, que você já vai estar melhor do teu problema se você estiver fazendo o que a gente... Seguindo, né? Aderindo aí Isso, ao tiver tratamento. aderido ao tratamento. Segundo, que se você não melhorou em 6 meses, se você não mudou nada em 6 meses, você não vai mudar. É. Não é o teu momento. E aí, na medicina integrativa, a gente tem muito disso. O teu momento. Você está disposto a largar e deixar tudo para trás que deixou você doente? Ah, não, tô disposto. Então vamos. Ah, não, eu acho que ainda falta Ainda isso, não. ainda Ainda falta tem algumas aquilo. outras Então, áreas da vida que tem que amadurece equalizar. mais a ideia, depois você volta. Eu Legal acho que o isso. legal da medicina integrativa também é que conta muito com a paciência do cliente, né? De você entender que as coisas levam tempo. Ah, sim. Não, na coisa do imediatismo, que é muito vendido também pelas indústrias, né? Olha, toma um Gummy Hair.
toma aqui faz cabelo crescer. Aí você toma Sim. esse aqui, que faz a gordura secar. Aí você toma o outro, que faz sei lá, a cabeça não doer. Então, assim, tem muita coisa do imediatismo. As pessoas viram pra você e falam, oi, doutor, eu preciso perder 10 quilos em um mês. Ninguém nunca falou isso pra É a você. pílula Já. da felicidade, É. né? Eles É, querem a mas Então, eu esse vim aqui que eu quero imediatismo- perder 10 quilos em um mês. Aí pronto, já danou-se. Porque isso não tem medicina integrativa que vai conseguir Não, resolver. não tem. Não, até tem, mas só que aí você sacrifica muito o paciente, né? Não, mas aí não é uma medicina integrativa. Não, aí é. Entendeu? Aí você tá, Você vai você, buscar é o propósito. um objetivo vai ali a qualquer custo. Você tá Isso, pisando isso. em alguma Vai área, nem que passar- seja na Exato. saúde É um preço mental desse alto, paciente. E é o que eu falo. O imediatismo, ele vem da indústria. Estou com dor de cabeça, toma de pirona. Sim. Acaba a dor. Só que na medicina integrativa, por não vir da indústria, a gente tem esse processo de tempo. Sim. Então, eu tenho 40 anos. Se eu tivesse muito, muito, muito ruim hoje, eu levei 40 anos para destruir o meu corpo a um ponto de que eu cheguei hoje e estou sentindo isso tudo. Óbvio, eu não vou levar mais 40 para poder melhorar, mas isso requer tempo para poder Sim. restaurar, até mesmo a parte fisiológica do nosso corpo. A gente precisa É uma ter, mudança dar muito tempo abrupta, né? dá tempo para o nosso corpo conseguir se restabelecer, porque o nosso corpo vocês são enfermeiros, vocês sabem, é inteligentíssimo, ele Sim, tem sim. essa capacidade muito grande de voltar ao normal. Ele trabalha o tempo inteiro para poder Compensar, né? Sim, e também te desintoxicar. E a gente, é o que eu falo, né? Se a gente está vivo, a gente se inflama, a gente se oxida. Respirar inflama, respirar oxida. Você vai parar de respirar? Não. Então vamos tratar e vamos pegar o que a gente consegue mudar. Então, o nosso corpo é inteligente. Se a gente não pega e começa a ter a consciência de que isso leva um tempo, não é um tempo tão grande, mas que leva um tempo, as coisas iam ser muito mais fáceis, que nem você falou. Quero emagrecer 10 quilos em um mês. Você ganhou 10 quilos em um mês? Não. É uma rotina Sim. que você levou anos para você chegar onde você está. Anos E aí eu não você diria, E aí mas- quer em um mês. E aí você quer em um mês Anos, perder mas- o que você ganhou em um ano. Sim, é. Não dá. Impossível. Falando Saudavelmente, de- né? Falando Sim. de Desinflama, tem o projeto Desinflama Ah, tem. que você tá lá desenvolvendo. Conta um pouquinho pra gente aí como é que funciona esse projeto. Então, Eu o projeto... quero tudo, doutor. Eu quero sair daqui de consulta marcada. Vamos lá. O projeto Desinflama, ele veio de uma necessidade minha de falar mais sobre saúde. Eu tinha um programa anterior a esse em que eu focava muito em doença autoimune, que tem uma ligação extrema com hábitos de vida, principalmente psicológicos. E eu percebi durante esse curso anterior que 90% das pessoas que estavam ali, elas tinham algo antes disso tudo. E aí foi que eu comecei a ver, falei, não, mas você me está me falando isso, mas aconteceu alguma coisa antes disso para você desenvolver tal sintoma. Ah, sim, aconteceu. Isso. Aí você Diz o quê? chegava... Um trauma? Não só um trauma, mas, por exemplo, quando a gente fala de inflamação, a gente está se referindo à inflamação celular. E foi o que eu falei anteriormente, né? O teu exame está normal. Você tem sintoma. Esses sintomas é o teu corpo te avisando de que algo está errado. Uhum. Só que, se você vem com uma doença autoimune, esse gap já passou. Foi antes da Podia doença. prevenir a doença autoimune? Isso, exato. Então eu comecei a perceber que existe um processo que vem antes da doença, que seu corpo te avisa, e que se você não der bola para isso, você vai desenvolver uma doença certamente. É aquele paciente que comeu amendoim, um exemplo, né? Comeu amendoim e tem dor de cabeça. Por que tem dor de cabeça? Que o Aí amendoim toma de faz pirona. mal pra ele. E Isso. ele não percebeu isso Exato. ainda. E aí, a resolução do problema dele, ele nunca vai pensar que é parar de comer o amendoim, por mais óbvio que seja. É Ele comer o vai- amendoim e já tomar e já o tomar de adipirona pirona. depois. É aquela coisa assim, vou Eu vou tomar... beber e vou tomar um engove. Exato, antes. eu ia falar isso. Vou tomar uma tequila, mas eu sei que vai me deixar mal, mas eu já vou tomar aqui um engove, entendeu? Então, eu comecei a perceber que antes de qualquer doença crônica, incluindo as doenças autoimunes, a gente tem um padrão que vem antes da doença se estabelecer. E eu vi isso num curso anterior, que a maioria das pessoas tinham sintomas diversos
que iam aos médicos e os médicos falavam assim, isso é normal, você não tem nada, teus exames estão normais, não tem por que você se preocupar. Continua Não, mas eu tô com sentindo sintomas, isso. é. Conviva com esses sintomas. Não, você tá precisando de tirar uma folga, que eu acho que você tá ansiosa, você tá muito estressada, tá trabalhando muito. Sempre é assim. Todo mundo tá trabalhando Sempre muito, é assim. Então eu comecei a perceber que tinha essas nuances. E aí eu falei assim, não, isso tem total ligação com a doença lá na frente. Então vamos ver da onde vem isso. Aí tu falou, vou ver o que que... Aí você viu como é que funciona a doença autoimune e você falou, agora eu vou tentar tratar antes de chegar a ela. Isso, mas não só a doença autoimune. Não só, né? As doenças crônicas no De geral. modo geral. Doenças crônicas não transmissíveis. Mas o que te acendeu esse alerta foi no curso de emergindo na doença autoimune. Isso aí. E aí eu comecei a perceber que o paciente que é hipertenso, ele passou por esse trajeto também. O paciente que é diabético, um dia ele foi pré-diabético. E um dia ele foi um paciente que comia muito açúcar. Eu percebi que o paciente que tem uma constipação crônica, ele já tomou muito laxante. E ele tomou laxante a vida inteira. E ele, na infância, ele usava muito antibiótico. Eu comecei a ligar uma coisa na outra e comecei a perceber que... Faz uma regressão, né? Isso, mas isso é o nosso trabalho. É verdade. A medicina integrativa... Aí, meu, hipnotiza o cara e volta a vida dele lá da infância. E aí, mas é muito tem um legal. negócio que, assim, que me deu um estalo, que foi o quê? Eu tô aqui pensando em tanta coisa que eu tenho pra te contar. Fala pra tua mãe. Tem que botar um psicólogo junto nessa equipe. Então, a gente já tá vendo isso também. E um educador físico também. Porque porque assim, você a falou saúde de mental, mental. todo mundo foi pro saco. Sim, né? depois então, da assim, pandemia foi mesmo. Eu acho eu acho que nessa pandemia não. Foi Eu vou te pior. falar, eu acho que o tic-tic tem muito a ver com isso também. TikTok, Instagram, tá todo mundo meio... Mas você sabe que o TikTok ele foi feito para isso. Pra acabar com a gente, né? Não, para prender sua atenção. Por que o vídeo é de rolar? É rápido, né? E são vídeos curtos. É justamente... Pra tu entrar num looping ali e ficar. É uma coisa do imediatismo também. Você quer a mensagem mais rápida e clara possível. Né? Exato. Mas eu tô falando da saúde mental, porque você deu exemplo lá. O médico vai falar, você tá trabalhando demais, né? Descansa um pouco, porque é óbvio que tá todo mundo trabalhando demais. Né? Quem quer ter uma qualidade de vida está trabalhando demais, porque está tudo muito caro. Exatamente. Porque a gente... você tem 2 filhas, a gente tem uma. A gente sabe como que tá caro. Para você poder proporcionar algo bom, melhor, você ter qualidade de vida com a sua família, você tem que dar tua vida ali, sabe? Tem que trabalhar. E é óbvio, por isso que você também tem... A gente come mal, dorme mal, trabalha a beça, e aí tá gerando todos esses... se alimenta mal, porque a gente tá tentando pegar corrido. E aí a gente acaba ficando inflamado e tendo doenças que a gente não precisava ter. Então, assim, a saúde mental está totalmente atrelada a isso. Né? Você fica ansioso e come um doce, né? Se não come um doce, você toma um Rivotril, frontal Rivotril, tem aquela música, né? Você fica ali Você vai lá e não consegue dormir, toma um Zolpidem. Aí você entra no ciclo, quando você vê, você realmente tá tomando esses remédios de maneira, se medicando, nem sempre com remédio, mas também com comida, com coisas, para evitar sentir algo que você já sabe que vai acontecer, né? Tipo, isso é muita loucura. É o que tem muito, né? O conforto da comida. E aí você, poxa, trabalhei aquela muito. endorfina rápida, né? Trabalhei muito, vou comer uma pizza. Vou comer uma pizza, eu mereço. mereço. É nessa linha que você se inflama. A gente viu um filme, né, da baleia. Não sei se você já viu. The Whale. É um filme bem forte, assim, que aborda essa parte de alimentação. É um cara obeso mórbido, que ele sabe que ele tem uma série de coronariopatias decorrentes da alimentação dele, e ele não para, inclusive ele força, né, como se fosse um suicídio, um suicídio a partir da alimentação. Então acho que foi meio que um momento ali para dar um choque na galera também, né? Um movimento, e é muito interessante isso, porque... É angustiante de ver, porque ele pede comidas exageradas e fica comendo até não aguentar mais. Porque ele realmente não aguenta mais viver, ele não aguenta mais ser ele mesmo. E ele sabe disso. E assim, ele se perdeu em algum momento. Ele teve uma decepção aí, isso que eu falo. Ele teve um trauma. Teve um trauma. Que fez com que foi aquele gatilho ali, que fez com que ele começasse a descontar na comida, a ponto dele ficar tão doente que ele tinha doenças graves, que não eram mais reversíveis. Não adiantava só perder peso, né? Uma pessoa que pesa 200 e poucos quilos, você não consegue mais, não é só perder peso. Você tem que ter uma N mudança doenças, ali, realmente. Depois N cirurgias, entendeu? Então, assim,
E aí ele mostra esse desespero que ele se mata através que ele fala, bom, agora ou eu vou, né, passar o resto da minha vida tentando me recuperar disso, ou eu vou morrer disso. E aí ele é bem impactante, é um filme bem legal É um filme mesmo. forte que faz a gente refletir bastante sobre essas questões. É. E assim, um assunto que eu te falei da inflamação, eu fiz uma postagem, não lembro qual foi a postagem na época, e que me deu um outro estalo, foi justamente a postagem que eu fiz no Instagram. E aí, muitas mães falavam assim, mas meu filho sente isso. Meu filho é um bebê e sente isso. E aí vem a saúde da mãe, que gera uma criança já inflamada. Ai, meu Deus, Sim. essa entrevista vai mexer muito comigo. Entendeu? E aí você começa a ter o quê? Uma criança constipada, que mama leite materno. De onde vem essa inflamação? É. Da mãe. Ela tá fazendo a dieta certinha, né? O que a mãe come, passa para o filho. Ou que ela E se- já comeu também. Durante a gestação. Uhum. Então, isso vem desde a concepção. E aí, foi diante disso que eu comecei a juntar vários pontos, e aí veio o projeto Desinflama. Então a alimentação, ela influencia diretamente até na nossa saúde mental, de certa Sim. forma. Não, certamente. É porque uma coisa leva a outra, né? Sim. A saúde mental prejudicada leva você a se alimentar mal. Mas também se alimentar mal leva a um prejuízo da saúde mental. É, Sim. dizem que o próprio açúcar, né? O açúcar é tão ruim quanto drogas. Então você fica viciado naquilo porque ele te dá aquele prazer momentâneo Sim. e você fica viciado naquilo. Tem Então um estudo você- que é bem impactante também, que é o seguinte. Eles pegaram o usuário de cocaína e usuário de açúcar. Eu sou usuária de açúcar. Então. O local, aí eles fizeram vários estudos cerebrais e tal, e viram que o local onde é estimulado a nível cerebral, quando uma pessoa usa Sente cocaína, vontade. é a mesma área quando a pessoa come açúcar. A sensação de prazer, euforia e similar. bem-estar é a mesma de quem está consumindo cocaína. Isso é muito assustador. Por isso que é tão difícil eliminar o açúcar. Sim. Justamente porque é viciante, estimula, te dá a sensação de bem-estar e prazer. E quem não quer se sentir bem Claro. comendo uma barrinha de É. chocolate? Sim. Não, Em e qualquer eu área, falo né? isso com propriedade porque se eu não como doce em determinado horário, por exemplo, depois de almoço, eu fico com dor de cabeça. Eu tenho já dor de cabeça. E ele sabe disso, né? Eu falo assim, eu compro chocolate para deixar em casa caso eu precise. Porque eu posso precisar a qualquer momento. Se não tiver chocolate em casa, eu já fico me sentindo meio mal. Porque eu falo, não tem nenhum doce se eu precisar. O que eu Então, vou é fazer? a dependência. É uma dependência, não é? É muito sério isso. E a mesma coisa, por exemplo, se você pegar, vamos supor, uma pessoa que é alcoólatra, não vai faltar bebida na casa Isso, dela. é. Por quê? Só pela sensação de ter, né? De- E só a sensação de não ter, ele já fica desesperado, É. ele vai na rua e compra. Ele nem vai beber hoje, mas vai estar lá. Mas tá lá. É aquela coisa assim, será que eu vou precisar? Mesma coisa com o uso de Rivotril, por exemplo. Quem usa Rivotril não fica sem a caixa de Rivotril, porque se eu ficar ansioso, Causa um desespero, se me né? der alguma coisa... Tem gente que tem como é aquele negócio? Porta-luva do carro, tem na bolsa, tem Na no mesinha de escritório, cabeceira. tem um várias SOS onde caixas em vários precisar. locais, justamente porque... Não, se eu começar a sentir alguma coisa aqui agora, eu já vou pegar aqui e já vou tomar, porque tem em tudo que é lugar. E é assim que funciona a nossa cabeça, né? É. Se a gente tem um vício por alguma coisa, aquilo não vai faltar. E qual é a explicação aí fisiológica para isso acontecer? Então, neurotransmissor. E aí vai ter que explicar um pouquinho antes. Quando a gente tem um organismo inflamado, a gente tem um intestino que não absorve. Então, o que dá a sensação de bem-estar, de prazer, de euforia? Neurotransmissor. É dopamina e serotonina. Isso dá... hora a dopamina está alta, te dá uma sensação. Hora a serotonina está alta, te dá uma sensação. E de que é formado a serotonina e a dopamina? Aminoácido. Então, se você não está absorvendo aminoácido através da sua alimentação pelo intestino, você não está formando neurotransmissor. E aí, o problema seu está no intestino. Se você não tem o intestino saudável, o seu intestino é inflamado, ou por presença de fungo, ou por presença de bactéria, ou por uma simples processo de má digestão, esses nutrientes eles não vão entrar mesmo para dentro do seu sangue. Você é uma pessoa desnutrida. Porque por mais que você coma, você não absorve. E antes, a gente tinha uma frase lá
que a gente usava muito em 2015, que era do Hipócrates, que sua comida seja seu remédio, que seu remédio seja sua comida. E depois veio outra, você é o que você come. Só que você é o que você come, o que você digere, o que você absorve e o que você excreta. Porque isso tudo tem que estar em conjunto. Se isso não tiver em conjunto, você não vai ter uma boa saúde e não vai ter a formação, né, de neurotransmissores. E isso aí também está ligado com, as causas de dormir mal, se sentir excessivamente cansado. Exato. Dorme muito, mas acorda mal, dorme pouco, acorda mal, nunca tá bom. Nunca, Sim. Um cansaço extremo, a falta de energia, Sim, né? E aí já é uma desregulação do ciclo circadiano. Em que você tem... normalmente a gente tem que ter um pico de cortisol matinal, que vai decaindo ao longo do dia, para chegar às 6 horas, mais ou menos, ter um pico de melatonina. Por isso que é muito comum a gente, quando começa a cair a luz do sol, dá aquela moleza, aquela sensação de que, nossa, estou com sono e tal, que é justamente o pico de melatonina que você tem naquele momento. Por quê? Eu funciono certinho assim. Então, por quê? Lá na época... Eu já não. E eu geralmente um é casado liga, com o outro. Você liga de noite. Eu ligo à noite. E desliga de manhã. Desligo de manhã, exatamente. Você tá precisando passar lá mesmo. Eu tô muito. Gente, olha... Não queria dizer nada não. Né? Doutor Luiz vai vou salvar essa alma. direto pra lá, porque eu tô muito... A gente até brinca com isso, porque somos casados, né? E ele, à noite, tá indo embora e eu tô acordando. Então, ele gosta de malhar de manhã, eu gosto de malhar à noite. 10 horas da noite, se você me botar numa esteira, eu vou correr. Agora, me põe 10 horas da manhã. Eu não vou mesmo. É bem típico. Eu não tenho energia. Eu de manhã não sou ninguém. Eu demoro a acordar, eu não gosto de acordar cedo. Eu vejo os benefícios de acordar cedo? Sim. Tenho uma filha de 1 ano e meio, eu acordo cedo, obrigada. Mas eu faço tudo com muita dificuldade. Ele até brinca assim, cara, como é que você consegue se atrasar? Porque você acordou. Aí eu falei, eu não sei. Eu simplesmente não tenho energia. Eu tenho nem fome de manhã. Você é mais lenta, sim. Não tenho nem fome de manhã. Isso Agora, é a inversão à noite, do ciclo. À noite eu construo até uma casa, se você quiser. Isso aí, imagino. É sério. Eu tô falando sério. É sério. Ele eu sei brinca que assim, sério. Ele fala assim, amor, não me agita não. Porque eu começo... Eu tô baixando a resistência, ele tá desligando a adrenalina, tá deixando o ali... Instagram mais de lado. Baixando. Mas isso é o caminho. Por quê? Quanto mais luz azul, mais estímulo na retina você tem. E a luz azul estimula o cortisol. Quanto mais você fica com luz acesa, televisão, telefone, iPad, mais eu você falei isso estimula. pra ela, nossa filha dormindo, aí tem uma luzinha que fica piscando às vezes lá da babá eletrônica, né? Eu falei, moça, essa luz não é possível, essa luz já agita mais a Joana, cara, não é possível. Ela falou, não tem nada a ver. A luz, tem outro estudo que é bacana também, que eu vou te contar. Eu adoro ter razão, eu adoro ter razão. Obrigado, ele dorme doutor. até com a TV ligada. Liga a TV, ele dorme, e eu tô lá. Enquanto não acabar, não vou conseguir dormir. Aí, enfim... Tem outro estudo bacana também, voltado para a de sono, que eles colocaram 2 quartos, 2 pessoas para dormir. E fizeram aquela polissonografia. E um quarto era tudo lacrado, tudo breu escuro. total. E o outro tinha uma luzinha vermelha da televisão. A pessoa que dormiu no quarto lacrado dormiu melhor do que com a luz pequenininha então, da televisão. Eu sou essa pessoa da luz pequenininha, eu não posso. Eu não, tanto que a gente tem a babá eletrônica, a luz dela fica, mesmo com a telinha apagada, fica uma luzinha, eu viro ela. Ele até falou, essa luz te incomoda? Eu falei, me incomoda. Eu tenho tanta dificuldade para dormir que eu tenho que ter muito silêncio e muito escuro. E se você me acordar, já era. Acabou pra mim. Você acabou com a minha noite. Então, por isso que o puerpério, pra mim, acho que também por isso que eu tô... Aqui já virou uma coisa pessoal. Por isso que eu tô... É uma consulta. Por isso também que eu sofri tanto com essa questão do puerpério, de ser mãe e tal, porque não dormir, pra quem já dorme mal, é muito ruim. Então, o sono ficou ainda mais complicado, porque quando minha filha acorda, eu demoro a pegar no sono. Quando eu pego no sono e você interrompe o meu sono, acabou. Eu não vou mais dormir ali. Ou então eu vou sentir sono, sabe que horas? 5 e pouco da manhã, que é a hora que tá próximo de eu acordar para ir trabalhar. E aí eu já acordo muito quebrada, eu sinto dor de cabeça. Eu acordo com enxaqueca, dor no corpo, às vezes irritada, fico com uma irritabilidade. Aí você acorda para urinar? De jeito nenhum. A bexiga vai ficar doendo, mas não, eu não mas, levanto. Então, mas você... você não levanta, não. Mas você acorda? Às vezes eu acordo sentindo vontade de ir ao banheiro, mas não levanto. Então, você tem pico de cortisol de madrugada. Viu? Completamente desregulada. Tô. Você tem que... se você... Isso daí, então, mas engraçado, ajustando... porque eu não sabia que isso podia ser... Ele já vai preparar os próximos vídeos, né, doutor?
Pra poder atingir Gente, esse público excelente que não dorme à empreendedor. No noite. silêncio ele já vendeu aqui pra mim, Já vendeu desinflama. Eu já tranquilo. tô aqui, juro por Deus, pensando, meu Deus. Não, mas pelo pouco que eu conheço, ele já programou ali os próximos vídeos que ele vai fazer do Rio. Já vou Pra impulsionar, poder vou cair impulsionar, nela. pra cair... Pra cair em mim, pra eu ser impactada no Não, tem Instagram. uma comunidade aí da galera que não dorme à noite, né? Ah, Então- tem. Tem Então, muita gente. galera que Cada não dorme à vez noite, mais, segue o gente. Dr. Luiz Guedes, Deve por ter favor. cada vez mais, Tem porque sim. o mundo tá fazendo a gente... As próprias pessoas que hoje em dia trabalham com redes sociais, que são seus próprios chefes, devem ter essa dificuldade de, tipo, que horas eu paro de trabalhar, que horas eu começo a trabalhar, não é? Tipo, é confuso. Tem sim. Eu acho que isso, eu também já passei por isso. Que a gente criar conteúdo, dependendo do que você faz, dá trabalho. É muito trabalhoso. Sim. Então, pra gente que tá no Instagram, que tem que fazer reels, tem que fazer Postagem, né? o post e Live. tudo, é um processo que demanda tempo. Só que depois que você começa a fazer, aquilo ali flui que é fácil depois de você fazer. Então, assim, hoje eu tenho uma estruturação para fazer isso. Eu que faço, todos. Legal. E eu edito. Hoje eu só não faço a parte de arte, design. Mas Que também gravar, dá um trabalho. Né? Aliás, era uma adorava. pergunta. Eu adorava, eu Adorava. nunca gostei. Como é que tenho você transformou isso impressão. numa marca? Era a nossa próxima pergunta. Aproveitando para falar do Instagram. Uhum. Hoje em dia você vive só do Instagram? Não, eu Não, vivo do só do consultório. Instagram. Não, desculpa. O Instagram não me dá dinheiro. Desculpa. Não, me Foi perdoa. o caminho que você estava Me buscando. expressei mal, mas ele é a sua porta de entrada, o seu É. convite? Da É estética, o Instagram. né? Ele falou da estética, da né? estética. O caminho que você estava buscando para você oferecer o teu serviço, você encontrou no Instagram? Foi. E Foi o esse o Instagram caminho. te ajuda a captar clientes para o seu consultório. Muito. Então, e Muito. você não precisa mais dar plantão. Não. E quando é que você falou assim, eu vou investir no Instagram? Quanto tempo tem mais ou menos? Então, na de verdade, eu corte nunca temporal aí? pensei em investir no Instagram. Sinceramente. Mas você não Foi criou acontecendo. um design? Então, mas foi Então. acontecendo. Foi um processo que, assim... Como é que foi o start? Então, eu achava isso legal. Vou falar sobre uma coisa que eu estudei. E aí, falava. Vou compartilhar conhecimento. Isso, exatamente. E aí, estudei um negócio aqui agora, vou botar para as pessoas aprenderem. Que simpatizarem, né? Isso. Vão consumir. E eu sempre falei pro leigo, pra pessoa final, que não entende, não sabe, e eu Acho precisava ótimo. explicar. Sim. E foi a partir daí que aí falei de insônia, um exemplo. E aí você me segue, aí você... Aí eu fui impactada. Não, aí você falou, caramba... Agora tu vai ser Não, muito. aí eu falei, caramba, eu sinto isso. Aí você comenta. Mas eu sinto isso e tal. E aí eu começava a trocar com as pessoas. Sem nenhuma pretensão de que ela fosse virar minha cliente um dia. Eu te respondi... Deixava à vontade, isso, né? E eu comecei a receber direct, comecei a receber mais comentário e comecei a falar. E eu tenho uma história que... Por favor, pode contar. Não, então, eu tinha um outro Instagram. Ninguém acredita nisso, mas é verdade, não é mentira. Eu sempre falei sobre saúde. Uhum. E aí, uma pessoa extremamente famosa me seguiu. Eu tinha 5.000 seguidores. Mas não pode falar, pessoa? Vou falar. É Tinha que eu já fiquei 5.000 curioso. seguidores. Tinha... Storytelling, né? Pra aprender, né? Pra aprender. Aí tinha cara é mais ou menos muito 5, empreendedor, né? 6 Tá mil aprendendo a seguidores. gente muito. E aí, beleza. Dormi. Acordei com quase 50 mil. Meu eu falei, Deus. o que aconteceu? Erraram, nada mais, alguma nada coisa no menos. Instagram. Ai, gente, eu quero acordar assim. O quê? Mas eu troquei de Instagram por isso. Cristiano Ronaldo me seguiu. Mentira! Juro pra você. Mas você mantém esse Caramba. Instagram que tem ele? Não, tirei. E aí, o que aconteceu? Eu passei de 5, 6 mil seguidores para 50 mil seguidores de uma noite. Só que meu inbox lotou de perguntas sobre o Cristiano Ronaldo. E eu não conheço o Cristiano Ronaldo. Pra você ter uma noção... Conhecido, né? Pessoas Sim. conhecidas te E perguntando. eu não sou ligado com futebol. Não, Sabia e quem era, mas ele é não- super vaidoso, entendeu? né, cara? Vai ver, ele se identificou. Sim, Você falava sim. sobre estética, tava Sim. ali, ele se identificou. E era ele, real. Porque Era eu ele falei real. com ele no Instagram. ele te mandou um direct? Sim, sim. Ele falou comigo Que legal. e tal. E aí as pessoas começaram a me mandar vídeo. Meu filho jogando bola. Mostra pra ele. Ué, gente. Fulano é muito bom paciência. Olheiro. jogador. Pega a E- profissão no é, jornal. Olheiro. Sim. Doutor Luiz Guedes é o E aí eu médico fui começar a do Cristiano procurar. Ronaldo. Sim, aí eu comecei a procurar e aí começou a aparecer o meu Instagram
em várias fotos, em vários perfis de fã-clube, dizendo que ele tinha me seguido. E aí começou a vir uma galera... Como é que é o poder da internet? E o cara né? só seguiu. Ele não falou nada Coitado. sobre nada Mas ele Ele queria não saber o divulgou quê? isso. sobre dieta cetogênica, que é o que ele faz hoje. Então, E aí- então ele foi teu Sim, paciente. não foi. Virtual. Mas na verdade ele interagiu com ele, fez uma Sim. pergunta como outras pessoas, só que o fato dele ser o Cristiano Ronaldo gerou um transtorno. Porque Sim, em vez legal. de ser E uma muito coisa... ruim. A gente Por vai quê? botar isso lá no Por- podcast. Cristiano Ronaldo. Não, porque assim, acabou que sujou o meu Instagram. Porque todo mundo que Porque tava foi ali um público que não consome o seu conteúdo. Eles que só não queriam tem- saber sobre o Cristiano não tem Ronaldo. interesse nenhum. A Pô, gente amei essa entende. história. E aí eu falei, cara, já ficou eu vou pela ter que história, trocar né? o Instagram. E aí... Aí você parei- trocou, porque Troquei. tu não Aí tava eu tendo paz, fechei, né? sim. Pra trabalhar. Aí assim, eu parei de seguir ele, eu bloqueei Meu Deus. pra poder não ter mais... Pra eu sumir de lado dos seguidores, pra poder parar. Só Foi uma que amizade tóxica, né? foi. Foi. E assim, aí depois eu comecei a acompanhar ele, ver o trabalho dele, ele se cuida muito bem e tem um Como físico... é que é aquele meme? Sou absurdo. lindo? Como é que ele fala? Não é ele que fica falando, sou lindo. Não, as pessoas ficam É, fazendo zoando sátira, ele, né? né? E aí eu troquei de Instagram, abri um novo, Do zero. do zero. E aí Em foi só 2020. profissional. E bloqueou pro Cristiano Ronaldo não te seguir. Engraçado que esse não tá, não. Esse não. Se ele seguir, vai dar confusão de novo. Ele já entendeu. Ele E já entendeu ele que você já não é. quer ser amigo dele. Já deve ter entendido. E aí, a partir daí, eu comecei... Aí que eu me vi, né? Você Falei, tinha poxa, muita gente, mas não tinha engajamento, né? mas... E aí, assim, voltando pra parte da grana e de Instagram, eu comecei do zero de novo. E isso foi em 2020. Tem 3 anos esse meu Instagram novo. E eu falei assim, agora eu tenho que chamar mais gente e tal. E aí fica naquela coisa morna. Você posta uma coisa, aí 5, 6, 7 pessoas seguem, assim, o pai, a mãe, o tio e a esposa. Porque a esposa tem que seguir. Se ela Tem que não seguir. seguir, É a dá maior fã. discussão Normalmente é a maior fã. dá discussão de relação. Não, mas aqui eu sou a maior fã. Mas tem que ser. Eu sigo É. e eu ponho todos os meus amigos sabem, eu sou chata. Eu coloco todo mundo pra seguir, pra curtir, pra comentar. E ela também, ela reposta, bota no stories e tal. Isso. Então, assim, isso aí já tá... alinhado. alinhado. Já tá ligado. Isso aí. E aí eu comecei a estudar tráfego pago e marketing para rede social. Que até então eu fazia, assim, de orelhada Ah. mesmo. Botava lá, se te interessasse, você curtia, compartilhava, comentava. E se não, tá tudo bem também. E aí eu comecei a ir atrás de seguidor, que é uma furada. Sim, Por quê? Seguidor não paga conta. sim. E aí eu comecei a ter essa outra visão de que eu não quero muito seguidor, eu quero seguidor qualificado. Cliente. Isso, que vire cliente. Aí eu comecei a entender de Mesmo funil. que seja um cliente que só de- consuma o teu conteúdo do Instagram. Sim, porque aí agora eu tenho duas vertentes. Eu Sim. tenho a minha consulta, tenho meu consultório, tenho uma vida e tenho minha vida 2, que é ali com o projeto Desinflama, que é com e-books, que é com várias outras coisas. Legal. Mas eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas... A gente teve outros entrevistados que falam, não ganho dinheiro diretamente com o Instagram, né? Mas eles me trazem muito cliente. Além disso, hoje em dia, eu já falei isso em outros vídeos nossos, é uma validação, Sim. né? Então, assim, vou no Dr. Luiz Gás, tem um projeto Desinflama. Eu falo, peraí, aí eu vou dar uma olhada. Não, ele tem bastante... gostei, me interessou. Agora você vai lá, o cara tem 99 seguidores, você já fica assim, estranho. Isso Estranho. Então, querendo ou não, a gente, hoje em dia, o Instagram, a sua popularidade na internet, ela tá um pouco ligada a uma validação, né? É quase que um portfólio, né? Isso. Pô, então esse cara é sério, esse cara faz um trabalho legal, porque ele tem bastante seguidor. E fulano e Beltrano também seguem ele. Então, eu faço isso até com loja, gente. isso cria uma rede, sim. Sim. Né? Você vai comprar uma coisa numa Cria- loja, é quase aquele... Como é que é o... Fala aqui, quando reclame aqui. Reclame aqui. É quase um reclame aqui. Quando você vê que tem colegas seus que seguem, que curtem, já fala, pô, essa loja é boa. Então, meus amigos compram ali, também olham essa loja, deve ser legal. Então, eu acho que tem 2 públicos, sim, né? Deve ter o público que, de fato, vai chegar até você como cliente e o Isso. público que vai estar ali consumindo o seu conteúdo de alguma forma. Mas E eu acho tem que em o- algum momento ele vai converter como Então, cliente. e tem o terceiro, que é o que tá ali e que compra. Porque tem gente que tá ali e tá tudo bem também isso, não tem problema algum. Sim. Tem a pessoa que tá ali que tá só para consumir. E aí, assim, no período de lançamento, a gente fala bastante, né?
que a internet em si, a postagem que a gente coloca, um vídeo, é raso. Aquilo não vai resolver a tua vida. Lógico. Então a gente tem Aquilo é pra coisas... chamar. Exato, para aprofundar mais. E foi assim que eu comecei a entender de funil de O venda. caminho, né? Sim. E foi aí que eu comecei a entender de funil de venda, porque aquilo ali não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Como é que eu vou... na minha cabeça era o seguinte, eu tinha que pegar o público frio, e fazer uma postagem específica para ele, e depois... Ele ia correr lá no teu consultório. Não, e assim, depois pegar você que tá fria e fazer com que a postagem de meio de funil parecesse para você. Opa. E não é assim que funciona. Então, você colocou uma postagem para público frio. Beleza, ele interagiu. A sua próxima vai aparecer para ele. E ele vai descendo no funil e vai tendo consciência automaticamente. Sim. Isso eu demorei muito para entender. E eu patinei. Então, o Instagram, foi o que a gente falou, ele não me dá dinheiro diretamente, mas ele me dá dinheiro indiretamente, que é com a minha exposição. Eu falando de determinado assunto, você se identificando e falando assim, eu vou ligar para marcar uma consulta. Eu vi Nem que tem Reels parceria. teu com mais de 1 milhão de Isso, visualizações. Nem É parceria. o do amendoim, não é? Nunca fiz. Do amendoim? Nunca fez. Não. Mas não chegou proposta, já? Já. Cristiano Ronaldo, mentira. Não, já chegou a proposta, já de... Bloqueou Já ele, recebi, tá já recebi coisas, né, de produto Vitaminas. e tal. Mas assim, eu não vou falar que eu nunca vou fazer, porque nunca é muito tempo, né? Mas assim, A princípio não é seu não é o meu foco. Falo de produto que eu uso e que eu gosto. Sim. Se você tem uma empresa, me manda alguma coisa, mandou a caneca, eu vou falar, a caneca é ruim. Eu não vou falar. Essa é boa. Essa é bonita até. Obrigada. Aí se você me mandou e tal, pô, gostei da caneca. Aí eu vou falar, vou aparecer tomando alguma coisa e tal. Mas assim, eu sou mais do marketing indireto. Que eu mostro para alguém perguntar e aí eu falo. Sim, legal. Não Bem tô- legal. Uma estratégia Instiga- muito boa. Isso. Não É tô- igual ele Instiga contando a história pessoa. aqui. Exato. É. Eu não gosto de querer coisa saber. mais assim, toma isso aqui pra Mas você. eu vou te de mão falar, isso beijada. né? funciona muito mais, porque eu sou uma pessoa que eu consumo essas coisas. Então, eu consumo blogueiras, né? Não todas, mas as que eu me identifico. Uhum. E eu sou muito essa pessoa que eu vou lá e vou perguntar de onde é esse óculos? Que Mas você isso tá vende muito tomando? mais. Qual é o médico que você tá indo? Eu fui numa nutricionista, adorei, eu tô fazendo... Qual é o seu nutricionista? Eu sou muito mais essa pessoa do que aquela que senta e fala, gente, estão vendo meu óculos aqui? Olha, ele é assim, assado, porque eu já falo, publi, ela tá ganhando pra fazer isso. Exato. Tá forçado, E né? aí, não necessariamente. Tem gente, eu acredito sim, tem gente que vai fazer publi só de coisas que gosta, mas a maioria não vai. A maioria vai pelo custo-benefício, Isso. entendeu? E eu sou muito mais impactada quando eu vejo, paro e falo, pô, gostei do teu relógio. Onde é o teu Mas isso é relógio? uma linha Entende? muito Coisa- tênue, porque às vezes você fala de um produto que é ruim e aí você mancha teu nome. Sim. Mas aí... Comprei uma coisa Mas porque aí o Bruno princípio, me né? falou. O Bruno falou, eu comprei, pô, o cara falou coisas maravilhosas Sim. e é uma porcaria. Eu acho que a gente que empreende, a gente tem que deixar muito claro que o dinheiro nunca vai ser tudo. Não vai. Dinheiro é meio, né, gente? É o meio. É o meio Dinheiro é do... A gente chega com... O sucesso faz a gente chegar naturalmente a esse É caminho. isso aí. É que nem agora esse joguinho de aposta. Nossa, isso daí. O Matheus Costa, que é um influenciador que eu gosto muito. Que Ele é engraçado, palhaço, né? Ele é engraçado Ele é muito demais, né? engraçado. E ele falou isso outro dia na internet. Gente, tenham vergonha, né? Não vai fazer isso de ficar vendendo jogo de aposta para as pessoas, jogo de azar, as pessoas perdem dinheiro, as pessoas se viciam nessas coisas. Não tem necessidade. Ele falou, vocês não vão me ver fazendo isso aqui, porque eu não preciso, graças a Deus, mas eu também não faria, contra os meus princípios. Eu achei muito legal, porque ele poderia facilmente fazer. Eu vejo um monte de gente que não precisa, é rico demais e faz publi de joguinho de aposta para que as pessoas só vão se dar mal. Pessoas Mas que isso não é têm muito nada, não caráter perderam também, nada, né? sabe? Sim. É caráter. Sim. Mas é Princípios uma coisa, e valores, princípios né? e valores, Mas é o que eu falo com a minha esposa. Eu nunca vou fazer alguma coisa que vá ferir a minha imagem. Sim. Como qualquer coisa. Não importa se você falar pra mim, vou te dar, sei lá, vou te dar R$1 milhão pra você falar dessa caneca que você sabe que é ruim, mas que eu vou te pagar.
Olha, eu acredito Então, fielmente assim, em você porque você bloqueou o Cristiano Ronaldo. Então, assim, já mostrou que você tinha um objetivo muito claro na sua Sim, cabeça, eu que não tenho, era sim. ser conhecido Que a bom. qualquer custo. Você Exato. quer ser conhecido por ser o doutor nutrólogo, né, que faz o projeto Desinflama, né? Sim. Então, você tem um princípio ali, você não quer a qualquer custo, você Isso quer sempre de foi acordo muito com o seu forte trabalho. na minha comunicação, no meu dia a dia. Outra coisa, eu posto pouquíssimas coisas da minha família. Ali é um lugar que não é para minhas filhas. Eu posto uma coisa ou outra, foto e tal, mas é extra minha vida profissional. Uhum. Então, assim, eu sei separar muito bem. Eu coloco, às vezes, alguma coisa da minha esposa, coloco alguma coisa das minhas filhas e tal, mas não é o meu foco. Não é o foco, né? Entendeu? Ali é a tua ferramenta de Exato. trabalho e... Uma outra coisa que eu acho que é extremamente apelativo, você, como a gente tem também, não é que eu esteja falando mal, isso é a minha visão, de médico que trabalha com emagrecimento ficar postando fotos sem camisa. Você está vendendo o corpo ou você está vendendo o serviço? Uhum. Tudo bem, você pode mostrar que você é saudável, que você tem um corpo bacana, de outras maneiras. Você não precisa ficar se expondo. Depois eu vou mostrar para vocês um Instagram que aquilo ali não dá. Não dá. Eu não faria muito isso por apelativo, nada, né? entendeu? Por nada. Sim. Então, assim, eu tenho meus valores, tenho meus princípios e sigo isso e tenho me dado bem, Que bom, graças a que Deus. bom. Tem dado certo, né? Porque isso transcende o trabalho de uma Sim. forma geral, né? Eu acho que eu vou falar por mim. Eu fico muito feliz de ver o paciente ter alta e das mensagens que eu recebo de gratidão Isso da é pessoa, nossa, pô, foi muito legal a gente ter conseguido fechar essa ferida. A outra paciente, né, que eu compartilhei há pouco, a gente ficou quase 1 ano tratando uma ferida na mama, uma pessoa jovem que 50 e poucos anos, sabe? Com a vida inteira pela frente, já tem uns filhos criados, era o momento dela curtir com o marido e fica, sabe? Uhum. E foi muito complexo. Aí depois ela manda, poxa, depois que você saiu, eu fiquei emocionada e tal. Então eu acho que é isso, né? A gente chegar lá da maneira mais transparente também. possível. Orgânica, né? Sem Uhum. forçar a barra. Sem forçar a barra, sem ser apelativo, né? Tendo princípios, valores, porque aí a gente vai acabar juntando com pessoas que pensem dessa maneira, Sim. né? Por isso que, assim, o que eu falo, eu tenho pouco hater. Eu nem tenho hater. Eu tenho 80 e Só os poucos fãs do mil. Cristiano Ronaldo. Desculpa, essa história é muito boa. Muito boa. Ela vai Eu bater nisso vou, direto não agora. vou ter que fazer piada sobre isso toda hora, porque... Era Eu uma não tenho. pergunta que eu ia fazer. A gente estava até conversando em off, mas quando você começou a ter essa projeção no Instagram, você começou se sofreu algum preconceito, alguma coisa relacionada a alguns colegas médicos, ou a própria... Existe a sociedade de nutrologia? Como é que funciona essa parte? Assim, eu digo que depois que eu entrei pro Instagram, eu já passei por várias coisas que quem tá de fora não sabe. Desde foto pelado até a minha cara estampada, piscando, falso. Meu falso, Deus. Falso. Mas, não. Calma aí, a foto A pelada. foto pelado... A foto pelada Recebi. que houve? Você Você recebeu? recebeu uma foto pelado? Já, muito. Ah, Já. Mas por quê? Mas Não sei. Eu nem falo sobre sexualidade. Antes falasse. Mas você assim, tem que ter alguém pra tem- indicar. Fala assim, ó, esse Sim, não é o é. Instagram do Gente, esse é o fulano. episódio Já mais recebi- divertido que a gente já fez. Já recebi muita Essa coisa. é muito boa. tanto, assim, proposta de parceria e coisas, ao meu ver, negativas. Sim. E já aconteceu eu não posso falar nome nem nada por causa Não, que claro. isso daí foi até pra justiça. Sim. Porque eu fui fazer um vídeo sobre toxina botulínica, que inclusive eu utilizo em mim, mas alertando as Amo pessoas também, adoro. alertando as pessoas que quem tem doença autoimune para tomar cuidado para não fazer, porque é uma toxina, estimula o sistema imunológico e pode piorar a doença autoimune. Que é uma verdade, não é mentira isso. Sim. E aí teve um dermatologista que pegou o meu vídeo, colocou na página dele e ficou lá Tentou te puxando. cancelar. Isso. Não, Falso, faz aquele falso, aqui, olha, ele falso. tá dizendo nesse vídeo aqui que isso, aquilo. Isso é um É. absurdo. Tem gente que faz o react, né? O react do Isso, vídeo, tipo isso. E deu uma confusão. Nossa, deu uma confusão. Porque uma coisa é você tá falando algo que não é verdade. Outra coisa é Sim. você tá falando uma verdade que incomodou Que é a o sua outro. opinião. Exato. Não, Não, e não é que- só a sua opinião, Não, é e se tem fisiológico. estudos que é um provam estudo. isso, não tem que É. falar. A pessoa não pode fazer um react dizendo que ele tá dizendo uma mentira, É. gente. Tem que ter princípio, exatamente. É você verdade. não pode ultrapassar essa Quer linha. fazer botox em quem não precisa ou quem pode,
né, levar algum problema severo Sim. só porque você quer vender o Botox. Exatamente. Mas é o que eu falei, eu não sou contra o Botox. Eu Sim. uso. Sim, Eu não você sou só contra. fez um eu só alerta. tô falando que Sim. se caso você tenha, tua doença esteja O que ativa, é ótimo cuidado saber. quando Sim. você for O que fazer. é muito bom entendeu? saber, porque eu jamais ia associar uma coisa com a outra. E que, na verdade, não tenho nada contra dermatologista, mas os dermatologistas, eles não perguntam isso. Isso é um problema. Não faz parte da É anamnese. uma contraindicação. Eu tenho um verdade. histórico de paciente que não tinha, teoricamente, nada, fez a primeira vez Botox. E aí começou a sentir um formigamento no braço. Aí passou o formigamento, o efeito do Botox passou, ela fez de novo. Abriu um quadro de esclerose múltipla. Que loucura. E aí tem ligação com a toxina, porque ela fez e começou a sentir a parestesia. Fez de novo e começou... Diplopia. Não, aí teve do lado direito ou esquerdo inteiro paralisado. E aí foi ver, colheu líquor, fez isso, aquilo. Aí, sim, esclerose múltipla. Então, assim, é uma realidade, entendeu? Nunca vi nenhum dermato fazer uma anamnese completa dessa, né? Geralmente é tipo assim, o que você quer fazer? Não faz nenhum tipo de exame. Isso. Para saber se você tem algum fator que pode ser atenuado com o procedimento. Realmente Mas eu isso nunca vem vi. de onde? Da medicina integrativa. É. Sim. Que olha a pessoa como Não um todo. só a pele. A gente né? vai lá na gestação e vem até hoje. Sim. É assim que funciona a nossa Legal. medicina. E- eu tô admirado e ela já tá Eu- potencialmente... não, eu já tô- ela já vai marcar. Eu já tô certeza. semana que vem, doutor. Que horário que você tem aí pra gente? Vamos lá. Não, Muito eu tô bom. falando Fica à sério, vontade. gente. Depois que Legal. acabar aqui, a gente vai ter que marcar a consulta. Mas outra coisa que eu queria saber é... Beleza. Então, o Instagram, você não, né, se preparou, você foi fazendo de forma orgânica, mas em algum momento você criou uma marca. Você tem alguém que hoje em dia faz seu design. Não é isso? Você falou? Não? Não, desculpa, Não. eu entendi errado. Eu faço tudo. Mas você falou, não, design eu tenho... Ah, não, design de postagem, Então, né? é. As artes. Sim, As a- artes, isso. Alguém tem faz pra você. Tem um designer que faz pra Mas mim. a tua marca, você que criou? Não, sua foi... logo? Não, aí não. Aí a logo... Então, a- em que momento que você falou, não, agora eu Agora vou tem que ter ter uma dar uma identidade, né? profissionalizada. Tem outra história engraçada aí. Opa, Porque, assim, pode contar. porque o que acontece? Eu sempre, nessa coisa de estudar marketing, o que é bom, o que é ruim e tal, surgiu o negócio do logo, a famosa logo. Tem que ter uma logo. visual. Isso, tem que ter Aquela um logo. slogan, né? E aí, logo? Eu vou fazer isso, eu vou fazer a logo. Aí comecei, peguei Photoshop, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Criei uma logo, minha primeira logo. E comecei a usar. Aí atendi uma pessoa que, na verdade, ela era... eu esqueci o nome, aquela agência artista que faz essas coisas... Como é que é o nome? Assessor. Assessor de imprensa. Uhum. Aí, atendi a assessora de imprensa, aí ela Já tô olhou... imaginando alguém mega famoso, assim, pensando nos nomes. Né? Aí ela olhou e falou assim... Aí, já na segunda, terceira consulta, já virou Isso é um amigo plágio, e tal, né? Ela falou, Aí ela olhou assim e falou assim, quem fez essa logo sua? Aí eu, achou bonito, né? Legal, mesmo? gostou. Claro que Fui eu. Não, mas isso aqui não diz nada, assim, não condiz com o que você faz. Aí eu já assim, Como assim? murchei, eu falei, o quê? Por quê? Sério? Poxa. Aí começou, aí me deu uma aula. Aí eu falei, caramba, que máximo, eu não sabia disso. É. Aí falou, se você quiser, eu te indico. E comecei a procurar. Só que antes disso, eu comecei a procurar sites na internet que faziam logo. E tem vários que você dá algumas descrições e tal. E eu tive o logo que eu fiz. Antes disso, foi uma empresa de internet. E aí depois foi uma pessoa que realmente entende de design, o que você quer chamar com o seu logo, o que você quer né? passar. Impressão Isso que é você quer muito dar. legal, né? Cor, É. entendeu? E cores que eu gosto, mas que depois que a gente tem um negócio, a gente aprende que você, com o teu negócio, não significa muita coisa. Você tem que agradar o paciente. Não adianta você Sim, gostar exatamente. de rosa com verde que não vai rolar, Não o vai paciente rolar. não vai... A não Entendeu? ser que seja da escola de samba da Mangueira. Exato. Ou isso. Então é sempre pro outro. É sempre você pensando nos mínimos detalhes para quem tá Pra quem vai entrando. consumir, né? Eu não gosto de rosa vermelha. Mas isso, sei lá, tem alguma coisa, algum Uma estudo que explicação diz que, dá um gatilho rosa da vermelha... pessoa pra comprar, não sei Então o vai quê. ter rosa vermelha aqui sim. É. Vai ter, vamos botar. E é Isso aí. isso. Então a gente sempre pensando no outro. E aí foi a partir daí que comecei a criei o logo. Eu tinha um logo. Eu venho de uma outra clínica, no Meyer. Foi onde eu abri meu primeiro negócio, que foi a clínica de estética que furou. Não deu certo.
Isso Coincidência foi que eu também abri uma 2000 clínica no MEI e não deu certo. Então acho que o Gente, problema não é o abram Meia. nenhum problema, nenhum Gente, foge. consultório no Meia. O Meia não é uma boa região Mentira, para abrir gente, eu morei no MEI há muito consultório. tempo, o MEI é maravilhoso, tá? Brincadeira. Mas não para abrir consultório. Não abra um Pra negócio qualquer no coisa. Meia. Quando tinha o Imperato era melhor, né? E aí o que acontece? Aí eu tinha essa clínica do Meia, tinha o logo lá onde eu trabalhava. Do estética, E aí, beleza. né? Aí, em 2019, eu falei, eu vou pra Barra da Tijuca. E aí, aluguei um bloco de hora aqui próximo pra sentir como é que seria. E aí, peguei, começou a dar certo. Falei, poxa, eu vou perder muito paciente, porque o pessoal ali da Tijuca vinha muito, o pessoal do Meier mesmo e tal, Madureira e tal, mas o bairro Zona Norte ia muito lá. E aí, pra minha surpresa, perdi quase nada de paciente. E aí eu comecei a falar, olha só, fala que não tem vaga no Meia, fala que só tem na Barra. Aí, não, só tem na Barra. Não, tudo bem, eu vou. Ah, só tem na Barra, eu vou. E começou, e aí eu comecei a falar, vou alugar uma sala, vou montar um consultório. Aí, montando o consultório, decidi trocar a logo. E aí eu fiz um outro trabalho, e aí essas pessoas mais profissionais ainda, para poder montar uma marca que remetesse tudo que eu queria nesse novo espaço. E que atraísse tal. o público que você quer também. Exato, que é um público totalmente diferente do Meia. E aí foi que eu montei essa... Porque antes, a minha clínica era Ego Medicina. Tô sentindo que o engraçado vai vir agora. Não, era... Não, era Ego... Não, é triste o que eu vou falar. Não é engraçado. Era Ego. Ego de remeter ao ego mesmo, de a pessoa se cuidar e tal. Isso foi o que a gente teve lá. Pensou, né, que podia ser e bom. aí, depois, minha esposa sempre falava, coloca teu nome. Não, bota meu nome, me vincular, depois eu quero fazer outra coisa, então não quero. Não, coloca teu nome. E aí, de tanto ela insistir, eu falei, vou botar meu nome. Às vezes as mulheres têm razão. Às vezes. Eu diria quase sempre. Não vou nem responder. Eu diria quase sempre. Mas a gente tem uma parcela aí que a gente também tá com razão. Mas aí o que acontece? Eu botei meu nome. 2%. Botei meu nome. Aí começou a clínica Dr. Luiz Guedes a partir de 2019, antes de eu abrir. Fiquei em 2019, 7 meses fazendo a obra. Quando tava tudo pronto, tudo lindo, do jeito que eu queria, veio a pandemia. Caraca. E eu investi uma grana. Mas pra você montar um segurou consultório. o consultório? Na A gente pandemia? não podia atender online. Não, mas você manteve ele, pelo menos? Pra depois da pandemia você começou ou você... Não, mantive, já tinha gastado Mas foi tudo que eu tinha guardado. Foi um ano aí, Foi, quase, mas né? aí o que acontece? Parado. Aí o Cremerge liberou a gente atender online. Foi o que me tirou do sufoco, porque eu ia quebrar. Não por falta de esse problema administrativo e tal, não por isso, mas porque ninguém ia. Fechou tudo. Ia ser rentável. Entendeu? Nessa época eu já vivia de consultório. Uhum. Já não dava mais plantão, já. Eu voltei pro SAMU. E aí comecei a fazer contato. Eu não posso, eu tenho 2 filhas, tenho uma esposa, tenho uma casa, ela trabalha, mas a agenda se complementam, né? E tal. E aí voltei a dar plantão. Fazia 2 dias no SAMU. E aí... Ah, tu ainda pegou o SAMU, Peguei. que loucura. Porque, era uma coisa que eu peguei o que apareceu, não foi que eu queria ir pro SAMU, não. Uhum. Se chegasse, vai fazer plantão, sei lá, na casa de parto, eu nunca fiz parto na minha vida, eu falei, eu vou, Vambora. eu vou. Porque assim, era meu desespero, entendeu? Empreendedorismo por necessidade. Isso, né? e aí foi no SAMU que eu decidi e vi que eu não queria mais isso pra minha vida. Que foi... A gente tem várias bases, né, no SAMU. E aí, nesse dia eu tava na base de Campinho, que é perto de Madureira. Daí eu peguei. Cada dia, uma base era responsável por óbito. Eu dei 54 óbitos em 12 horas de plantão. Ah, não, gente. Tudo de Covid? Jesus. Tudo de Covid. Ai, que triste. A minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, tu saiu da onde? Tava arrasado. Você falou da cova, né? Porque... Eu quase que... Faltou, assim, era quase isso. não. Eu falei assim, cara, eu nunca mais eu volto.
voltei porque eu precisava do dinheiro, né? Mas falei, eu não quero mais eu voltar. entendo o seu Mas aí sentimento. Eu não quero mais voltar. Mas aí que te deu o gás de falar assim, Não, cara, aí eu falei agora, assim, não, quando qualquer acabar custo isso... vai dar certo. eu falei, quando Então, acabar mas aí isso, eu nisso vou. seu consultório tava lá fechadinho, esperando Fechado, por você. Sim, porque não tinha como atender. Uhum. Quando o Premerge abriu a consulta online, eu falei, ó, sai ligando para todo mundo e fala que a gente vai ter atendimento online. Vai ser... Aí, eu nunca dei desconto. Eu não dou desconto. Posso agregar mais Ai, coisas. lascou-se Já, agora, ficou, pô. já fica a dica. Ai, tô sentindo que foi pra mim. Direto. E aí, assim, eu posso agregar várias coisas, mas eu não dou desconto para ninguém. Eu falei, dá desconto. Não sei ao certo o que você Ó, está tentando gente, dizer. Olha quanto que vai. Ah, olha. Tem que ver isso aí. Tem que ver. Isso daqui é um perigo, sabia? Depois eu vou Isso contar uma tudo outra foi coisa pra porque você. você falou que ele não quis dar Tá desconto. Seu vendo? celular Ela não já, gostou. ela já Eu sabe. Ela já achei, sabe. eu achei que ele ia falar, não sei se isso é verdade. Eu falei, ele dá desconto sim, tá querendo dizer Não. pra gente. Gente, chorem lá no Instagram dele, Não, não tá? chora não. Pede sim um descontinho. Tem um vídeo. A Siri falou aqui que não é bem verdade isso. Tem um vídeo falando de desconto. É, No meu... vou olhar. Aquele destaque. Aham. E aí eu falei, liga e dá desconto. A gente vai ter que botar isso aqui pra funcionar. E aí, cara, eu comecei e desconto e atendendo, promoção e tal. Já viajei pra Manaus, já viajei pra Natal pra atender, abri a agenda de 6 em 6 Sério? meses, Que legal. entendeu? Pô, que legal. É o que eu falo, pra empreender, você tem que gostar muito. Não, e Porque você tem Porque que... não é fácil. Mas trabalho. você tem que estar disposto trabalho. a dar essa ralada boa Sim. no início. Porque Mas as faz pessoas... bem, faz Porque bem. as Faz pessoas bem. olham Forja a pra gente, quem tá né? empreendendo e falam assim, poxa, fulano tem maior sorte, Que né? legal, Olha lá, né? 20 mil seguidores. Nossa, eu não consigo. Nossa, fulano tem É. sorte, porque ele consegue fazer tal coisa. Gente, não é sorte não, gente. É muito investimento de tempo. Sim. Fritar a cabeça, porque às vezes você tem que ter boas ideias, né? De Como ter é que tu vai se insight. reestruturar na pandemia, que era Não, um negócio investimento mundial? financeiro Ninguém sabia o que também. fazer. Financeiro, porque Uhum. é isso. Aí você paga uma pessoa para fazer a marca, para fazer a logo, uma pessoa que está fazendo o design do post. Você está fritando o seu cérebro para pensar qual vai ser a postagem de hoje? Como é que eu posso trazer isso, um assunto tão grande, de maneira resumida e breve, Isso. para captar aquele cliente, ou então para que a pessoa entenda uma coisa que eu estudei anos, Uhum. que eu possa resumir, né, assim, de uma forma prática. Então, não é simples, não é fácil. E a gente rala muito no início, né? Até que você, Sim, hoje em dia, muito. você já fala, eu tenho meus clientes, graças a Deus, deu tudo certo. Que bom. Mas no início, deve ter sido difícil. A gente fica meio perdido sem saber como começar. É difícil, é muito né? difícil. E é porque minha esposa fala disso também. Eu sou muito resiliente. Entrou nessa moda, né? Ah, sou resiliente e tal. Mas assim, às vezes eu me surpreendo comigo. E isso é uma maneira de eu ter orgulho de mim pelo meu trabalho. Porque é pauleira, não é Sim. difícil não. E Abre mão de muita coisa, de muito, né? muita As coisa. pessoas não fazem ideia. E A o gente off, abre mão. ninguém vê. É. Você vê, a luz tá boa, tá Sim. bonito e tal, tá Sim. com a roupa bacana A edição e tá tudo. boa, É, né, que- e tudo. A gente que trabalha junto, né? Somos um casal, trabalhamos juntos. Então, são dois que estão abrindo mão de coisas. Porque às vezes a gente está sentado no jantar e naturalmente a gente está falando sobre trabalho. Porque a gente tem um insight na hora, ou porque alguém respondeu uma mensagem, ou porque... Então, a gente sente, às vezes, está trabalhando o tempo todo também. Porque a gente trabalha assim. junto, a gente está empreendendo junto num negócio e que a gente tá dando certo, tá vingando, a gente quer continuar, a gente quer viver disso. Uhum. Mas parece que é uma coisa constante, né? Porque o empreendedorismo parece que ele tá enraizado em você. Você é a sua própria ou você empresa. é ou Então, você não você é. leva Você o não é. trabalho É verdade. com você o tempo todo, de certa Exato. forma, Mas sabe não o que, é? que eu acredito? Eu não era essa pessoa. Quando eu tentei empreender, foi por influência de outra pessoa. E eu me lembro claramente que eu sentava assim, olhando, como é que eu vou captar paciente? Eu não fazia a menor ideia. Eu não sei quando que isso mudou de fato, mas eu treinar isso, eu estudar e eu tentar enxergar. Quando você aprofunda muito numa temática, você consegue perceber as lacunas, né? É assim, muito mal comparando quando vai falar de algum projeto de pesquisa, né? Por exemplo, mestrado. Pô, você tem que encontrar uma lacuna de um tema. Mas como é que tu vai entender de um tema que você nunca estudou? Então você tem que aprofundar, sabe? Então eu acho que é treinável. O empreendedorismo é treinável.
Eu Mas penso tem que que seja. ter Mas você tem que a veiazinha, Você senão... tem que ter a veia, eu acho que de Coragem, foco. eu acho eu que acho. também Foco e coragem, coragem sabe? De você botar a cara, cara. de você tá disposto Verdade. a errar, porque Não, e tá vai, disposto vai a errar. Não, erra. E Se tá você disposto a for ralar, abrir gente. no O meio, pessoal vai que errar. acha que Se abrir quem no meio, vai errar. empreende Se abrir trabalha no meio, vai menos é mentira. Quem empreende trabalha mais por muito tempo, Muito até mais. chegar talvez num patamar Sim. que você possa escolher o que você vai fazer ou o que você não vai. Mas o início do empreendedorismo é muita relação, porque é isso, você Não sabe trabalha... pra onde ir, né? Eu que tenho insônia, às vezes ele tá dormindo, eu tô fazendo post. Uhum. Eu tô criando arte, eu tô pensando em temas, né? Então, assim, a gente... Às vezes ele fala, vai... Não, tô pensando aqui. Às vezes eu tô editando o vídeo, né? Porque ele grava, mas quem tá editando sou eu. Às vezes, eu tô aproveitando a minha insônia ali, tô fazendo isso. Então, a gente tá toda hora trabalhando, né? E o que eu acho engraçado nisso é que, foi o que você falou, esses insights são as tempo melhores... todo, né? Não, e são as melhores postagens, são os melhores Sim. vídeos, quando você tá assim, do nada, olhando pra sei lá o que, tu fala, caraca, isso aqui é muito bom. É. Aí eu anoto tudo. Eu também. Eu anoto tudo. Se É, o se Bruno Eu tenho um anota bloco, eu tenho no bloco Eu de anoto. notas escrito insight. Eu Aí tudo que eu anoto penso eu tudo. boto lá. É. Às vezes você olha, sei lá, um cachorro na rua e tu fala, caramba, isso aqui Não tinha pensado nisso. dá vídeo É. bacana. E automaticamente você acaba trabalhando 24 horas por dia, Sim. porque você Não o relaxa, tempo né? inteiro... não é nem, a questão não é nem relaxar, mas a qualquer momento vai vir uma ideia na tua cabeça que Isso. pode te Que deixar pode milionário. ser Exatamente. produtivo. Então, É. por isso que eu tô falando. é Parece que legal. o E empreendedorismo... eu gosto disso, É. sabe? Não, eu também gosto, mas ele tem essa... Dá trabalho. Dá Dá. trabalho. Né? As pessoas acham que é só fazer um post. Não, gente, não é, porque você carrega isso com você o tempo todo. É isso, você tem um insight, você tem uma ideia que pode ser milionária, pode não ser, mas você tem que anotar. E às vezes você anota, mas você fica, né, tipo, matutando aquilo na cabeça. Sim. Tipo, legal, né? Então, eu Eu acho que é uma área que vale muito a pena, indico a todos, Sim. porém não é para qualquer um, de Sim. fato. É, Eu Realmente. acho que chega um momento, você com certeza tá nesse momento, que você já começa a projetar pra frente. Né? Acho que o início do empreendedorismo, tu primeiro tá tentando se achar ali. E você não... E no início, você... Não sabe o que vai acontecer. Literalmente o cego em tiroteio. É. Você não sabe se você vai pra frente, Exatamente. se você olha pro lado, se você vai pro outro. Fala assim, onde me empurrarem eu vou Sim. pra ver como é que é. E é aí que você aprende muito. É. Porque no empreendedorismo você... Porque você lógico, tenta de tem todas as conte- formas, ver o que Sim. dá certo e o que não dá Exato. certo. E você erra. Foi o que É. ele falou. Você precisa errar. Você tem que errar. Sim. Né? Tem um cara, não vou lembrar o nome, que ele, antes de ser milionário, ele quebrou 5, 6 empresas. Na 7ª, ele ficou milionário. E ele, o que fez ele milionário? O cara do Não iFood desistir. também é um que tem uma história muito Tem parecida. Eu não alguns, desisti, gente, tem. alguns. Eu acho que não foi o Steve Jobs? O Steve Jobs também fez algo antes de criar a Apple. O Steve Jobs é da Apple, né? Não é? Ih, fiquei confuso agora. Acho que é. Não é, gente? Não sei. Steve Misericórdia. Jobs é Tá. da Antes dele criar a Apple, eu acho que ele criou outras coisas e até E não deu certo. emplacar. Mas assim, enfim, posso estar falando alguma Mas besteira não, também. não, é verdade. Não, mas mas por que eu peguei esse gancho? Porque você já deve ter alguns projetos futuros, né? Tem algum que você queira dar um spoiler aí? Eu sei que você gosta de instigar a curiosidade. Eu acho que é um momento Não, bom pra então, você falar alguma Hoje, coisa. o meu foco total é no projeto Desinflama. Sim, Por quê? Porque eu quero ter aquela vida dupla. Eu quero ter o consultório, quero ter a minha presença na rede social. Então, hoje o meu foco total é esse. E eu tenho mais 3 projetos que eu já estou começando a pensar, em analisar e tal, que é um de mentoria, né? Que é uma para mentoria outros médicos online, ou para tá? pacientes? Então, para paciente, e um outro que é mais lá para frente para mentoria só para médico, para focar também em curso para médico. Pra você ensinar os outros médicos a fazerem o que você tá fazendo Isso também. aí. Para você Isso treinar essa visão aguçada sobre Exato. o negócio. E ampliar, né? Porque foi como ele falou, ele descobriu, ele foi impactado por, né? Começou após que você foi impactado por Um vídeo, Um vídeo. um um anúncio. vídeo, exatamente. Então, de certa forma, é Que isso. você soube converter, É porque você estava treinado. É ele né? impactar as pessoas, mostrando, gente, existe uma medicina integrativa aqui, olha. É só, a gente tem uma outra visão, olha essa visão aqui. Porque quantas pessoas... Gente, desculpa, a gente sai completamente retardada da faculdade, né? Não sabe... Você sabe fazer nada. Muito né? cru, Ninguém né? sabe fazer nada. Então, o que dirá quais são as portas que a gente tem, né? Sim. Então, é uma maneira de você estar mostrando esse lado da medicina que ainda é muito pouco conhecido.
Hoje ainda tá até melhor. Eu tava conversando ali quando eu cheguei e lá em 2015, que foi quando a gente começou e tal, a gente apanhava muito, Ah, com certeza. entendeu? E assim, hoje, uma pessoa te procura, fala, caramba, ser Sempre minha última... acreditei. Não, ser minha última Tentativa. É porque eu acho que a gente teve a época que as pessoas estavam muito focadas na estética só. Uhum. Quero ser bonita a qualquer custo. E eu vejo hoje em dia pessoas que querem ser bonitos e pensam E na saudáveis, né? Então Isso. quer ter uma vida com a qualidade de vida. Isso Né? Que quer ser, eu quero ser magra sim, mas eu quero ser magra naturalmente magra. Eu quero viver, ter um estilo de vida mais saudável. Então, acho que hoje está muito em alta isso também. As pessoas quererem a beleza agregada à qualidade de vida, a uma beleza geral, né? Que é de dentro para fora também, que é isso. Você não fuma, não bebe, enfim, não vai se intoxicar com drogas e outras coisas. E antes eu acho que era muito voltado pro imediatismo, né? Mas A gente esse ainda tem as duas processo, vertentes. esse né? processo de dentro para fora é o projeto Desinflama. Então fala um pouquinho do projeto. Você Desenvolve. cuida... Não, mas assim, você cuida do seu interior para você poder ter longevidade, ter saúde e isso vir para o exterior. Sei lá, queda de cabelo quebradiço. Isso aí Entendeu? Qual já mulher era que pra não tem? mim. Joguei Tá outra. muito tarde pra mim. Joguei essa outra queda pra de ela. cabelo. Então, assim, tem uma ligação total com a parte inflamatória. Então a culpa foi minha que eu fiquei careca? Não, homem geralmente é Genética. voltado para a parte hormonal. Tem hormônio testosterona transformando em DHT. DHT é uma das principais Ele causas. tá sendo maneiro comigo, pra eu não ficar encucado e falar Não, assim, mas- tô careca por culpa minha. Não, era assim, pele, vou para a parte estética. Mas o que adianta você cuidar da parte estética e você não cuidar de dentro? Sim. Você vai viver refém da parte De uma estética. Não capa. que você não possa fazer, ficar mais bonito, consertar isso, consertar aquilo, tá, beleza. Só que não adianta você não cuidar de dentro e fazer um monte de coisa por fora, Sim. né? Sim. O teu cabelo vai cair, Sim. você vai ter cabelo quebradiço, sem brilho, opaco, pele... É o que as pessoas confundem, Entendeu? beleza com estar totalmente maquiagem, cílios postiços, unhas postiças, Uhum. cabelos de mega hair. Se você tira tudo daquilo da pessoa, ela é um pinto, né? Ela não é nada, ela tá ali. Aí você fala, gente, isso não é bonito, né? Mas Vamos tratar combinar. de dentro para fora. E hoje as pessoas que você falou estão procurando isso. Elas O brilho estão é diferente, vindo, né? O brilho da sim. pessoa. Não, o natural é é sempre... diferente. E é o brilho da diferente. felicidade mesmo. É, Porque, da porque felicidade. quando você não tá bem com você mesmo, você não é feliz, gente. Isso fica estampado na cara, não estou bem, né? Tipo... Eu tenho aluna, né? Que eu tenho muito mais aluna do que aluno. Que fala que só o fato dela ir ao banheiro todo dia, a vida dela se tornou ela se tornou tão feliz, Sim. tão feliz, Engraçado, mulher Cara, tem um negócio com pra ir isso, no banheiro. Né? De ir ao banheiro Uma todo vez dia. no dia, a pessoa fala assim, foi o que mudou a minha vida, eu tô muito mais feliz por isso. Se sente mais confortável. Mas você sabe por quê? Hum. Vou te explicar. Ai, Não meu tem... tem a palavra enfesada? Sim, Vem sim. disso. Sim, de estar com fezes, né? ali. A gente acumula fezes no intestino grosso. A função do intestino grosso principal é a absorção de água e acúmulo e eliminação das fezes. Se você vai ver que como beber água é importante também. Quando você tem constipação, tem prisão de ventre, aquelas fezes ficam ali dentro parada por mais tempo. E o nosso corpo, ele precisa de água. Se você não bebe água suficiente, Fica ela já longe, pegou vai água Já. para beber. Já entrou na Já mente. viu que eu já... Entrou na mente. Esse problema eu não tenho, Eu tá vou sair bem? daqui Eu com queria uma- dizer. Ai, meu Deus Tá, do gente, céu. já que agora público, esse problema eu não tenho. Os outros todos eu tenho, porém esse não. E aí você não bebe água, Uhum. Tá suas fezes estão Tem nem água mais, acumuladas. só fingir, mentira, tem água. Então, as fezes estão acumuladas e aí o teu corpo precisa de água. E o que ele faz? Ele absorve a água do cocô. Então você passa a ter coliformes fecais e tudo no sangue. Você é Caramba. banhado, Você seus tá... órgãos todos merda. por... É verdade. Que Você é doideira. banhado por Então, por na verdade, água. aquilo que o seu corpo jogou fora, ele é obrigado a reabs- captar de novo porque Lógico, não tem o porque você não suficiente e cai. você ainda cria um fecaloma. Ainda tem isso. Caraca. Que aí você não consegue Ai, soltar. gente, olha, dá um... Entendeu? É. E aí, por que vem esse termo enfesada? Porque você absorve toxinas que eram para serem eliminadas, vão para o seu sangue, vão para o seu cérebro, você fica irritada, indisposta, mata o marido. É isso.
É Faz todo exatamente sentido. isso. Caramba, Faz todo sentido. Muito que legal. É Doutor, muito legal saber disso. a gente tem um quadro, tá? Que você já contou uma Já história, mas contou eu a sinto... história. Não, mas eu sinto que tem outras Ele tem melhores. mais, né? Eu sinto Tem que, mais? sinto que a gente pode cavar um pouco aí. Pode. Então, eu vou pedir pra você falar um livro, indicar um filme ou série ou documentário e contar uma história, tá? Uma história marcante. Uma né? história que marcou a marcante, sua carreira. pode ser de qualquer triste, maneira. pode ser engraçada, pode ser... A do Cristiano Ronaldo vai ser difícil superar, mas pode Vai ser... ser muito. Pode ser a história que você achar que é relevante. O filme e o livro pode ser também o que você achar de bom. Pode não ter não tem nada a ver com nutrologia. nutrologia. Não tem problema. É algo que você acha que acrescenta, agrega valor? Pode falar. Então, livro tem um que eu gosto bastante, que é Dieta da Mente, que eu acho que se a gente não tem uma sanidade, um psicológico bem alinhado, uma mentalidade produtiva e tudo, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não consegue pensar, a gente não consegue agir, a gente fica impactado. Então, nesse livro, Dieta da Mente, você consegue ver alimentos que prejudicam a maneira de você pensar, de você ter a cognição, de você aprender e tudo mais. Você é E tem... vegetariano? Não, como carne. E adoro carne. Bom, E tem, né, o lado que é benéfico para você. Quais são os alimentos, nutrientes que seu cérebro, seu corpo precisa para que você tenha um alto rendimento, no caso do livro, na parte mental. Esse livro é muito legal. bom. E quem A gente vai for botar ler, aí, é bem bacana. E vai ajudar muita gente a ter... Sem ampliar os horizontes e também, quem né? vai empreender em si tem que ter a cabeça muito fluida. Sim. E você ter pensamentos fluidos, você num mundo intoxicado e com o corpo intoxicado, você não vai conseguir. Com você certeza. vai travar, entendeu? Esse é A dica o livro, do livro. né? Legal. Eu não tenho, assim, em relação eu vejo muito pouco televisão. Mas eu assisti... Uma dica também, gente. Ai, mas olha só, mas é verdade. Quanto mais televisão você vê, mais doente você fica, porque... Não, mas O é que porque mais eu tem não é gosto de tragédia, ver... Ainda mais na problema. pandemia, né? Exato. Eu não Tanta gosto de bizarrice. ver televisão, TV aberta. Eu gosto de ver... Eu De gosto ver muito o- de ver filme, eu gosto muito de ver documentário. E são sempre coisas que me tocam, assim. Assim, geralmente, né? Nem sempre, né? Você vai falar que eu gosto de umas Não, eu coisas gosto mais de terror. trash. Terror. Eu gosto de filmes de terror, mas eu quase não vejo. Desde que eu casei, eu não vejo mais filmes Eu de tenho terror. medo. Mas pode ser alguma coisa que tenha te marcado. Não precisa ser recente, Então, não. acho que não sei se é recente, não. Mas tem um documentário na Netflix que é... Vou ter que ver que eu esqueci o nome. Pode procurar, vontade. fica à vontade. Não tem problema. Que é Como Viver Até os 100. Os Segredos das Zonas Azuis. Ah, eu vi ele. Ele acho que é recente, sim, porque eu vi ele é na chamada. fantástico isso aí. É, viu? E é real e muito o que eu vivo e o que eu falo. Legal. Existem zonas azuis no mundo que pessoas de cada local, de cada zona azul, isso aí foi um estudo que eles fizeram, e que são as pessoas mais longevas do mundo. E aí eles começaram a fazer essas zonas azuis, que é justamente passar pelos países e tal, que as pessoas viviam mais anos E descobrir e quais os ver hábitos por que, delas. isso, Aham. o que eles fazem para ser Qual tão... o segredo é. né, da longevidade? E aí bate direto com o que Medicina a gente da integrativa. medicina integrativa faz. Que é praticamente você ter bons relacionamentos, praticamente você se alimentar de maneira saudável, com menos carboidrato, com mais proteína, com legumes, verduras e tal. E o resto o pessoal confere lá no comentário, Nossa, que é bom. bacana. Gostei. É bacana, é bem interessante. Vou ver. É Legal. curto, são alguns episódios, mas são curtos. Entendeu? Mas é bem bacana. Legal. Vale Viu, a pena. amor? A gente já tem uma série pra gente Boa. substituir pelo que a gente tá vendo. É, também E é uma legal. história, vamos lá, uma história boa. Cara, história... Não tem nenhuma que vai superar o Cristiano Ronaldo, mas... Imagino. Mas assim, a história que, na verdade, eu poderia falar aqui, assim, na verdade, a minha história de superação. Por quê? Apesar da muita gente achar que o médico vem da família rica, ou o médico vem da família de médico, ou o médico, enfim. Eu vim de uma família que meu pai era segurança, minha mãe era de casa, né? Tem uma irmã também que é médica.
E meu pai era segurança e era funcionário público. Ele trabalhava no tribunal, hoje em dia já é aposentado. E eu vim do subúrbio. Eu morava em Piedade, perto da Gama Filho, na Abolição ali, não sei se vocês conhecem. Claro, conheço. E eu vivi a minha infância inteira e uma parte da minha adolescência num bairro de Zona Norte, que o bairro que eu morava era um bairro que era pobre. E eu sempre falo o seguinte, que, por exemplo, não basta... Não é porque você é rico ou pobre que você não pode ter ambição, Uhum. que você não pode ter um negócio, que você não pode empreender. E foi nesse caminho... E na minha cabeça, pobreza tem muito mais a ver com... Mentalidade. É. Exatamente. É. Tem muita gente que é simples, é humilde, mas tem um potencial incrível. Sim. Mesma coisa com inteligência. Inteligência não tem a ver com ter estudado ou não ter estudado. Tem gente que você vai falar a mesma coisa várias vezes, a pessoa não tem senso crítico. Exato. Né? E tem pessoas que não estudaram e você consegue desenvolver a pessoa super bem. Uhum. Né? Então, Verdade. E assim, e nem né, por eu vir de uma família que não era uma família rica, depois, com o tempo, meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando muito, a gente teve uma condição boa, a ponto de eles conseguirem colocar eu na faculdade, minha irmã na faculdade, e custear isso, porque é um custo alto, tudo bem que já tem alguns anos, mas... Não, mas sempre foi. Na época, com a inflação. a mensalidade sempre era foi. equivalente. Uhum. Então, ao longo da vida do meu pai, a gente nunca teve muita coisa, porque tudo que ele ganhava, ele investia em imóvel, e nisso ele conseguiu ter hoje uma vida tranquila, e a gente está na faculdade. Então, é o que eu falo. O que a gente precisa ter é visão. E mentalidade. E coragem, né? A coragem está aí, se não tiver... Se não tiver, entendeu? não sai do lugar. Então assim, eu trabalhei com minha mãe, eu carreguei tijolo, eu enchi caminhão de areia, eu carreguei saco de 50 kg de cimento. E nem por isso eu me diminuí quando eu chegava na faculdade de medicina. E realmente tinha as pessoas que tinham muita grana e andava de carrão e tal. E eu não tinha. Eu ia pra faculdade de ônibus. E nem por isso, hoje, eu sou mais ou menos que aquela pessoa que estava lá e tal. Porque então, chega uma hora que nivela para todo mundo é igual, né, ali, né? E nem por isso eu me tranquei e falei assim, não, isso não é para mim. Pelo contrário, eu falei assim, não, isso é para mim e eu vou conseguir e vou lá. Mas eu acredito que tenha sido difícil para você, porque a minha história é um pouco parecida, né, em relação a isso. E quebrar padrão cultural familiar é complexo, né? É assim. Porque dá um sentimento de que tem alguma coisa errada, né? Será que estou fazendo uma coisa meio exagerada? Mas aí entra a mentalidade, né? Aí é o mindset para você dar aquela... Exato. E é o que tu falou, né? A saúde mental. Isso aí. Se você não trabalha a saúde mental para empreender, é difícil. E conforme a gente vai crescendo... se enxergar. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente não cabe mais em certo espaço. Foi o que você falou assim, relações também, saúde mental também está vendo com as relações que a gente tem. Às vezes a gente não cabe mais, a gente cresceu, você cabia nesse potinho aqui. Aí você evolui de um jeito, você não cabe mais, ficou desconfortável. Então, você precisa mudar o ambiente, mudar até o seu ciclo. Ali o seu ciclo, sim porque para pessoas que estão buscando o que você está buscando, que vivem o que você quer viver, valores, princípios, para que você não se sinta constantemente desconfortável, para que você consiga conversar, para que você se sinta à vontade para ser quem você é hoje. O que não anula o que você foi antes, né? E nem diminui. Fez parte, né? Sim, fez parte. Tem que fazer, e é linda a sua história, porque você é um médico, né, extremamente acessível, né? Quer dizer, vamos ver o desconto, não tem. Mas, assim... Você tem que falar com o Cristiano Ronaldo. Eu vou ter que ver, eu não sei quanto ele cobrou pro Cristiano Ronaldo. Educado, né? Que tem uma humildade. A gente que é enfermeiro, a gente esbarra, às vezes, em muitos médicos que, por ser médico, já acha que... Né? Tipo, isso daí é verdade. E tem muitos que não e muitos que sim, tá, gente? A gente não tem nada contra médicos. Não, mas é uma realidade. Mas é uma realidade. A gente não pode passar Eu pano acho nisso. muito legal você contar a sua história, porque podem ter pessoas que vão se vergonhar da sua história. E a nossa história, ela é o que a gente é. Exato. Entendeu? A gente é feito disso. Então, eu acho que é muito importante a gente contar a nossa história, porque as pessoas se identificam com isso, né? Não é só você, o Bruno. Quantas pessoas não vieram de baixo? A gente já entrevistou outras pessoas aqui que vieram de baixo. Isso tem que ser um orgulho. Mas isso, com certeza. A intenção do nosso podcast aqui é incentivar outras pessoas da área da saúde
seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, nutricionista, que as pessoas tenham coragem de pegar, né, os seus valores, os seus princípios, aquilo que você acredita e transformar num negócio que você seja feliz trabalhando. Você não precisa... Se você não era feliz no SAMU, você não quer dar 54 atestados de morte, né? Então você tem um outro caminho, gente. Existe outra possibilidade. Por isso que o nome é Pode Largar o Plantão, né? Não é, tipo, no sentido de... Não é largar o... existe outras portas. Achar porque a faculdade não fala isso pra gente. Não né? fala. A faculdade não mostra essas possibilidades. Talvez no futuro, né? Bruno quer muito falar sobre isso, né? No mestrado e tal. Mas talvez no futuro isso entre numa grade curricular, a forma de empreender, né? Quem sabe? Seria uma boa. Mas hoje também isso é tão acessível, é força de vontade, é querer. Porque hoje o que mais tem aí é informação. Sim. Muitas pagas, mas muitas mais ainda gratuitas. Sim. E botar a cara e sentar trabalhar. E estudar, né? E querer trabalhar, porque trabalha. É verdade. E agora você indica um filme e um livro e conta uma história. Tá. Um livro que eu tô lendo agora, que eu acho que faz sentido também com o empreendedorismo, é O Pai Rico, Pai Pobre. É um best-seller aí que todo mundo já ouviu falar, mas o que me intriga é que ele fala muito de empreendedorismo. E teve uma frase que eu até compartilhei com ela que me marcou muito, que a história basicamente são dois pais, são dois meninos e o pai de cada um. Um pai é um cara empreendedor nato e o outro é mais conservador da maneira que a gente tem que estudar para ser alguém na vida. E esse seria o pai pobre, né, o mais conservador, e o pai rico, aquele que é empreendedor nato. E aí, o empreendedor nato, ele começa a treinar os meninos, porque eles estudam numa escola de gente rica e eles não são. Eles falam, pô, a gente quer ser rico, como é que faz? Eles têm 9 para 10 anos. E aí o pai rico começa a dar a oportunidade dos meninos trabalharem para ele, mas ele fala, vai ser da minha maneira. Né? Vocês vão trabalhar para mim, mas eu vou ensinar vocês, mas não vai ser não vai ser numa sala de aula eu dizendo o que vocês têm que fazer. Vocês vão ver na prática, né? E uma frase que me marcou foi quando ele fala assim para um dos meninos. Ele fala assim, ele dá uma oportunidade lá de trabalho, que eu não lembro especificamente qual era, mas era uma coisa meio absurda. Você vai trabalhar tantas horas e ganhar 50 centavos. Aí ele falou assim, posso pensar? Ele falou, não. Porque a oportunidade da vida, às vezes é uma vez só que você tem. Ou você agarra ela, ou você vai passar. E vai ser assim. Então, acho que isso está muito ligado com o nosso perfeccionismo, né? Eu vou esperar o melhor momento para investir nisso, eu vou esperar o melhor momento para fazer isso ou aquilo. Então, esse livro, ele abre, além da parte de investimento, né, de finanças, que ele aborda muito essa temática, ele também traz essa pegada. Então, quem está empreendendo, quem está querendo começar a empreender, vale muito a pena ler esse livro. Muito legal. Bacana. E uma série... Assim, eu gosto de trazer muitas coisas atuais, né? Que a gente vê muita série. Então, hoje a gente está vendo uma série sobre o autismo, né? É o Atypical. Aborda um menino que ele é... Ele tem o espectro, né, do autismo. E ele faz terapia e ele quer ser melhor, sabe? Então, eu me identifico muito em relação a isso. Ele é muito perseverante. Ele tenta... Ele enxerga... Né? As limitações dele, que isso é fantástico. A pessoa se olhar no espelho e se enxergar é muito genuíno, né? Você fala, pô, eu tenho essa limitação. Então ele enxerga, ele tem essa limitação e ele quer trabalhar para melhorar. Então eu acho que não tem como você não... Não, e a série é muito divertida, vale a pena. É uma coisa vale leve. Ver com a sua é uma família, coisa leve. Muito leve, é muito gostosa 30 minutinhos cada episódio, muito legal. E eu acho que trazendo gancho para... Né? Porque a gente está falando de empreendedorismo, não tem como você fazer sem você se enxergar. De você saber as coisas boas, né? As características positivas que você potencializa, mas as coisas também que você ainda precisa trabalhar, que ainda não estão adequadas. E no seu enxergar também aquilo que você falou, né? Tipo, eu não faço isso. Isso aqui eu não aceito essa parceria. Isso sabe por quê? Porque você já sabe quem você conhece, exato. Entendeu? Porque a pessoa que está perdida, ela vai aceitar qualquer coisa, porque ela não sabe onde ela está ainda. Ela não sabe o que ela quer, quem ela é. Quando a gente sabe, tem certeza dos nossos princípios, dos nossos valores, a gente não passa daquele limite. Entendeu? Então, isso aqui eu não me vendo, eu não faço.
tá? Então eu vou deletar o meu Instagram, eu vou começar de novo, porque eu não quero ser associado ao médico que o Cristiano Ronaldo tá seguindo. Eu quero ser, né? O Luiz Guedes. O Luiz Guedes, Dr. exatamente. Luiz Guedes. Eu quero fazer a Exato. minha clínica, ponto. Né? O Cristiano Ronaldo vai ser cliente? Não sei. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Podia até vir aqui de jatinho e tal, a gente não ia ficar incomodado. Não entendeu? ia, Não tem de problema jeito algum. nenhum, né? O que Mas seria que- pra que ele, seja né? em 5 off, mil porque a senão consulta, nada. Né? Vai dar 5 mil é pouco, né? 5 mil Pra Cristiano Ronaldo, com certeza. nesse nível. Não que minha Se for consulta 5 custa mil, 5 mil, pelo amor de Gente, Deus, não. não- 5 mil euros. Eu não vou- Já fica mais ou Aí menos. já fica mais Eu não atrativo, vou mais, né? eu não vou mais na consulta, não. É uma história Fica mais breve, atrativo. acho que pegando também o que o Luiz falou sobre a trajetória, né? É uma coisa que eu me orgulho também. Quando eu comecei a empreender, tentando achar aquela forma, né? Da vez que eu quebrei lá na maldição do Meia, Na maldição eu, do médico. eu tentando captar cliente, eu entendi que o médico seria um cliente, que ele ia me referenciar um paciente de ferida para eu Uhum. cuidar. E aí eu fiz esse movimento eu peguei o catálogo do plano de saúde, vi todos os médicos que atendiam na região, cirurgião plástico, tudo que tinha a respeito. E fui no consultório de cada um, mostrando que eu tinha ali uma clínica, né, um consultório que tratava feridas e que se eles tivessem, né, ferida de qualquer natureza, eles podiam me indicar que eu ia fazer esse link. E aí, eu não fui bem recebido pela maioria, né? Imagino. De todos que eu fui, sei lá, devo ter ido uns 40 ao longo do mês. Ai, o Meia. Eu só recebi um paciente. Um paciente. E depois eu entendi que eu estava fazendo um movimento errado, né? Eu tava... Ou a forma de eu estar mostrando o meu trabalho, eu não tinha um portfólio pronto, eu não tinha uma bagagem de uma pós-graduação de renome. Então isso E eu acho que também postura, fragilizou. né? A gente tem que ter uma É a postura. vivência, Não dá pra sabe? você chegar ali de qualquer jeito, bater na pá e falar, oi. Eu não digo que né? eu errei, mas eu tenho muito orgulho Sim. de ter passado por esse... Foi um constrangimento, né? De certa forma, você ser mal recebido e às vezes, não vou te atender, eu não tenho horário, Uhum. sabe? Não me interessa o teu serviço. Então, ao mesmo Mas tempo você que só ter sabe essa disso porque você humildade... tentou, né? Sim, mas ter essa humildade pra chegar Isso é lá e se aprendizado, expor é muito aprendizado. O não Então, a gente já tem. É verdade. isso faz parte da minha história, isso foi bem legal, assim, sabe? Hoje eu levo isso com muito carinho. Eu Esses acho que dias foi mesmo... um movimento importante. Não, eu acho que esses movimentos são sempre importantes. Esses dias Mas mesmo... você aprende muito com... Um não, Eu né? acho que quanto mais negativo é a situação, mais você aprende. Sim. Quando a coisa é muito fácil, quando você leva pouca pancada, você não caleja, gente. Sim. Tem que calejar para poder seguir. Não é só isso também, não. A gente pode receber 10 nãos até receber um sim. Sim, é Entendeu? verdade. Então, assim, outro dia eu vi uma frase também muito legal no Instagram, falando assim, fulano levou 7 anos, mas no 8º ano ele conseguiu entrar no emprego dos sonhos e pronto. Ele conquistou. Então, Sim. todos aqueles anos valeram a pena, porque em Sim, algum momento é. ele conseguiu o que ele queria. Essa semana eu tava falando com ele e aí eu falei, olha, eu tenho um evento que eu quero muito ir e tal, não sei o quê, vamos tentar uma parceria. Ele até falou, não sei, acho melhor não. Eu falei, tenta, porque assim, o não a gente já tem. Foi fácil, né? E, Foi fácil. e rolou, a pessoa topou a parceria no sentido da, tipo, olha, a gente tá falando sobre o mesmo assunto, a gente quer participar desse Vamos unir as evento. forças, Vamos né? unir as Uhum. forças, vamos. Caraca, ele, deu certo. Eu falei, viu? É. Se fosse um não. A Sim. gente ia no evento Mais de um. qualquer jeito. Mais Que um. ia passar e Acabou. tá tudo certo. Agora, né? se deu certo, pô, que legal. Mas isso deu um ânimo, É. né? A gente ficou tão feliz. Falei, viu, foi uma coisa tão simples e deu tão certo, né? Então, Mas também é receio também, né? Quem leva muito não, sempre fica com o pé atrás. Eu sei não, que eu que é também, isso. eu sou mais... Eu sei que é eu isso. sou mais cara de pau. Né? Ah. É bom também que a gente dá uma equilibrada nessa, Sim, porque sim. ele é mais contido, Sou mais eu sou bem mais comedido. cara Uhum. de pau. Então, É um equilíbrio que funciona eu muito bem. também levo muito na cara por causa disso, né? Ah. Mas assim, também às vezes eu chego em lugares mais longe porque sou muito cara de pau. Então vou... Você arrisca mais também, né? E arrisco mais, exatamente. Então A tem gente esse vai equilíbrio. Eu aprendendo. acho que vale a pena, né? Vocês, as pessoas que querem empreender, equilibrar um pouco isso. Às vezes a gente tem que ser um pouco cara de pau, porque ficar esperando o momento certo pra... Às vezes não existe. Às vezes você tem que se mostrar e falar, oi, Verdade. eu tô aqui, olha, você quer o meu serviço? Ou então, posso participar desse evento? Eu quero participar. Pode, vai ser um prazer. Ótimo, obrigada. Entendeu? Então, senta lá e... Então, acho que é do feeling mesmo, É. você vai sentindo.
Mas, doutor, muito obrigada. Verdade. Ah, adorei. Eu adorei. Eu adorei. Foi Foi muito muito bom. legal. As histórias foram maravilhosas. eu ri, é. Parabéns pelo seu trabalho. Assim, Obrigado. você tem feito realmente um trabalho diferente. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui e ouvir a sua história, né? E é inspirador pra gente, né? Eu falo por mim, me inspirou ainda Me inspirou a demais continuar também. seguindo Que esse bom. caminho que a gente tá. Continue que vale muito a Demais. pena. E você ainda captou uma cliente. Exatamente. Não, Ainda e que- captou uma cliente. E o que é mais engraçado foi o quê? O que ela falou no começo do podcast? Vou falar isso, só isso. Ah, Você fala o resto. sim. Falou muito. Acabou. Só falou, né? Ela gosta, ela gosta. Ah, gente, eu adorei. Obrigado Pô, aí pelo legal, convite. legal, Luiz. Gostei mesmo. Você não entendeu, muito isso era bacana. só no início, entendeu? Só a chamada, porque... Mas assim, para encerrar, para os seus futuros clientes do empreendedorismo, qual a dica que você tem para deixar aí para quem quer empreender? A principal dica, cara, é não desistir. Que vai ter problema, você vai levar muitos nãos, você vai levar muita pancada, mas uma hora o negócio vai fluir e você vai conseguir. É não desistir. É ter paciência, perseverança, insistência. Você vai lá que você vai chegar lá. Com certeza. Cristiano Ronaldo também. Hashtag Cristiano Ronaldo. Hashtag Tamo junto. É só não Ronaldo, desistir. Abre uma ferida aí. Já terminou. Ai, ai. Mas Que muito bom. obrigada, foi um Ah, eu que prazer, agradeço. doutor. Legal. Obrigado.